Salve família, esse é um novo episódio de Criative-se começando. Você é muito bem-vindo nessa mesa com seu comentário, com a sua sugestão. Coloca aqui uma frase, mexeu com você, uma experiência, ativou algo novo em você, coloca aqui. Nós também temos um guia do líder, nós temos um PDF com esboço da nossa conversa. Quer se encontrar com o seu time, estudar, aprender, compartilhar conhecimento, discutir as ideias com outras pessoas, você vai ter esse guia. No final tem algumas perguntas que conduzem, que facilitam uma boa conversa. Eu quero pedir para você deixar lá a sua avaliação no Spotify desse podcast. Você curte? Você tem sido abençoado? Tem sido relevante para você? Deixa lá suas 5 estrelas. Isso vai falar para a plataforma que o que a gente está fazendo aqui é relevante. Mais gente vai receber, vai ouvir, vai ser ativado, vai ser inspirado. Aqui nós temos aquele ambiente. Qual que é o propósito do Criatives? Nós queremos que Deus é criador. Também lá em Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva, toda boa ideia vem de Deus, vem do Pai das luzes. Então, nós queremos aqui falar de boas ideias, daquilo que transforma ambientes, daquilo que traz o novo, daquilo que impacta positivamente a vida das pessoas. Então, esse é um ambiente de ativação da espiritualidade, da liderança e da criatividade. E eu tenho aqui 2 convidados especialíssimos, pessoas que vão incendiar seu coração. Você vai sair desse tempo aqui, eu creio, você vai sair sonhando, você vai sair motivado, encorajado a empreender. Nós sempre falamos, ore para que Deus faça de novo, mas também ore para que Deus faça o novo, e Ele quer fazer isso por meio de você. E hoje eu estou aqui com 2 empreendedores que têm uma história de sucesso no empreendedorismo e que também têm projetos relevantes no reino, a partir da igreja local, com o empreendedorismo. Eles são apaixonados por Jesus, pela igreja e por empreendedorismo. E assim eles têm transformado a vida de muita gente. Então, let's bora! Eu estou falando aqui com o Eduardo Vivone, líder do Marketplace, que é um projeto de empreendedorismo da Igreja da Cidade, por meio da escola Espaço do Saber, uma escola incrível. Vou entregar. Todos os meus filhos têm o selo lá de qualidade Espaço do Saber. Os meus 3 filhos, um ainda está em desenvolvimento, né? Está lá ainda. Estão lá. Um está lá ainda. Pedro tá. Não tem como, tem que passar por lá. Tem que passar por lá, não tem jeito. Não tem jeito. E também ele é um franqueado da Mais Um Café. Eu tenho informação de que desde o primeiro mês que ele abriu essa franquia, essa unidade da Mais Um Café ficou em primeiro lugar ali no Brasil inteiro. Então, é a que mais fatura no Brasil desde o primeiro mês de abertura, não é isso? Exatamente. Premiada e tudo mais. Exatamente. Também, só que o homem gosta de empreender, gente. Então, ele é odontólogo, ele trabalha nessa área também. E também tem outros negócios. A gente fala tudo aqui, né? Uhum. É muita coisa. É o eBrunch também. Tem Brunch. Que é mais recente iniciativa empreendedora também. E é alguém que nos inspira muito. E eu estou aqui também com Jonatas Farias. Jonatas, que é líder do One Empreendedores, ele é dono da B-Marketing, ele é lá da Verdade, em Tubarão, e tem um projeto assim sensacional com empreendedores. Tem encontros bimestrais com centenas de empresários, equipes inteiras estão ali. Eu estive lá lançando Criatives, foi uma noite única. Só naquela noite que eu estava lá, a gente estava ali mensurando, foi cerca de 100 decisões por Jesus. Verdade. Em uma única noite, e empresários com todas as suas equipes ali indo à igreja e recebendo visão do céu de empreendedorismo. Cases de sucesso, tem muita coisa boa que a gente vai falar aqui. Não posso deixar de falar que o Eduardo é casado com a Fabiola, o Jonatas é casado com a Isadora, e são gente de muita qualidade, de muita inspiração, que nós vamos aprender muito aqui. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Jonatas? Tudo certo. Tudo certo, uma honra estar aqui. Para a gente é muito importante falar de empreendedorismo, é algo que está no meu coração, uma paixão mesmo para a minha vida. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui hoje. A gente veio para São Paulo. E aí eu falei pro pastor, então é agora. É agora. É hoje. É hoje. Então vamos lá, One Empreendedores, Marketplace, mas antes disso nasceu aí um empreendedor. Nasceu alguém que começou a perceber que, assim, né, tem
vantagens de ser um CLT, tem as vantagens de você estar ali, ser um concursado público, mas mesmo nessas condições você deve ser um empreendedor da própria carreira. E aí vocês decidem ser empresários, decidem correr esse risco. E no Brasil é muito risco. São impostos muito altos, a maior parte das empresas que abrem e fecham, acho que vocês têm esse número melhor do que eu. Qual que é a porcentagem, vocês sabem, não? Eu não sei exatamente a porcentagem do Sebrae, mas a maior parte das empresas fecha até o 5º ano, né? Até As o empresas 5º não ano. duram 5 anos, em média. Então, isso é a realidade do Brasil. E por que vocês decidiram correr esse risco? Como que vocês se viram assim, não, eu vou ser empresário, é a melhor opção. A gente tem lá a mordomia do que Deus nos deu e vocês decidiram ir para essa área como sendo a melhor área para administrar carreira e negócios, e que é algo que também está muito assim. A gente tem que fazer essas escolhas na vida, né? E por que vocês fizeram essa escolha? Primeiro, eu acho que o empreendedor e o empresário, eles têm diferenças, né? O empresário é aquele cara que ele tem o CNPJ e ele busca desempenho, ele busca performance, ele trabalha. E ele, por mais que ele veja outras oportunidades no mercado, muitas vezes o empresário ele permanece. Se ele é dentista, ele tem uma clínica, ele fica ali. Sendo dentista na clínica, talvez expandindo dentro da ideia dele e vai. Agora, o empreendedor, que é o caso do meu colega aqui, que também é dentista, certo? O empreendedor ele é inquieto. Ele não pode ver oportunidade. Ele tem um faro para a oportunidade. E não importa onde ele esteja, ele é empreendedor. Empreendedor é empreendedor lá no mercado de trabalho, empreendedor é empreendedor na igreja. Empreendedor vai ser empreendedor em qualquer lugar, porque ele tá sempre com um feeling de oportunidade. Ele é meio doido. O empreendedor não é muito certo, né? Eu acho que, para mim assim, foi muito forte, uma inquietude mesmo. Acho que uma insaciabilidade divina. Havia algo dentro de mim que não se aquietava num CLT, não me acalmava ali. Então, eu identificava gaps, identificava espaços no mercado, falava assim, nossa, tem aqui, mas cabe aqui. Você achava caminhos, construía na minha mente muito antes, nasce no sonho. E acho que tem a ver com uma paixão mesmo. Nasce dentro da gente algo que você quer responder a uma dor, responder a algo. E, aliás, isso é basicamente o que você deve fazer. Né? Ninguém deve empreender para responder o óbvio. Né? Você deve para inovar, para criar algo que avance e construa soluções. Então, havia uma inquietude dentro de mim, ainda há. Eu ainda olho e vejo. Agora há pouco estava aqui, chegou, telefonaram, tem uma oportunidade aqui. O tempo todo você está pensando em expandir. Acho que isso é uma coisa que fica dentro de mim muito marcante. Uma inquietude, uma insaciabilidade divina. Não é escassez, é querer mais, é saber que você pode fazer mais, que você pode produzir mais, que as nossas mãos podem ser produtivas. Cortella uma vez disse o seguinte, que trabalho pode ter duas definições. O trabalho, se você pega no latim, vem da palavra tripaliums, era um instrumento de tortura. Tem gente que acha que o trabalho é tortura. O cara no domingo à noite já está em depressão, que segunda tem que trabalhar. Nunca foi o meu caso. Mas ele diz que também trabalho pode ser definido como poiesis, no grego, que vem de poesia. Aquilo que eu posso construir com as minhas mãos, aquilo que eu posso edificar com as minhas mãos, criar com as minhas mãos. E acho que isso está dentro de todo empresário de sucesso. Ele tem vontade de produzir algo que deixe legado, que construa história. E Eduardo e Pastor, eu acho que o empreendedor ele tem isso de berço, é um instinto, ele nasce para aquilo. Eu comecei com 13 anos de idade sendo designer. Designer? Então, você começou como designer. Hoje eu tenho... Um salve para os designers aí. Ó. Eu tenho uma agência de publicidade e propaganda a minha vida inteira, mas eu comecei ela com 13 anos de idade. Como que você começou, Jontas? Eu comecei sendo designer, eu comecei fazendo um cursinho de designer com o meu computador da minha casa. E um computador, na época, de R$400, era a minha ferramenta de trabalho, eu estudava pela manhã, eu fazia curso técnico à tarde e à noite eu passava criando artes de cartões de visita e panfletos. Aí olha como é a veia empreendedora. Eu comecei fazendo uma arte. Quem era o meu cliente? O meu cliente eram meus amigos, os meus vizinhos, os meus parentes. Aí eu fui fazer uma arte de um panfleto para o meu tio, aí ele falou assim, mas eu não consigo sair daqui do meu negócio para imprimir. Você consegue dar um jeito de imprimir para mim? Daí eu falei...
Tá bom, eu vou conseguir, vou dar um jeito. Aí eu fui lá numa gráficazinha, fiz uma cotação de quanto seria para fazer a impressão, botei uma margenzinha em cima. Então eu não tinha mais um negócio de design, eu tinha um negócio de design de impressão. Gráfica também. E Você aí já estava agenciando. Exatamente. Já estava ganhando BV já. Exatamente. Aí quando eu cheguei no meu tio com um maço assim de panfleto, ele olhou pra minha cara e veio uma outra necessidade. Ô meu sobrinho, mas agora eu tenho que entregar lá no semáforo. Tu consegue alguém para entregar para mim? Aí eu fui entregar no semáforo. E ali eu lembro, na época, que eu cobrava R$10 a cada 1000 panfletos que eu entregava. Comia tudo em pastel. Mas Comia chocolate, sorvete. Coca-Cola. É isso aí. Muito bom, muito bom. Isso me fez refrescar muito a memória, porque eu sou designer também. Só que eu comecei vendendo chocolate, geladinho. Eu lembro do primeiro Dia das Mães que eu fui lá e comprei um presente para minha mãe. E a minha mãe olhou para mim: da onde você arrumou esse dinheiro? Falei: mãe, tô fazendo laranjinha aqui, geladinho. Geladinho, laranjinha, em cada parte do Brasil tem um nome. Coloca aí nos comentários o que é laranjinha, geladinho aí. Lá na minha terra é sacolé. Sacolé, olha aí. Chup. E por aí vai. Né? E meu pai morria de vergonha. Assim, se é aquela casa da rua com a plaquinha, vende-se laranjinha. Mas ele não abafou aquela veia empreendedora. O meu avô chegava, 9 netos, e aí quando ele chegava na caminhonete, ele já fechava 2 para cada, fazia a feira. Aí eu via a empresa do meu pai, no dia do pagamento, todo mundo estava me devendo, entendeu? E descontava em folha já. E aí eu sempre ali perto. Aí ele ele montou uma empresa de design, ali, de arte final para o meu irmão. Meu irmão foi fazer psicologia, não aguentava aquele negócio de arte final. Eu amava, porque eu via as pessoas na porta, eu ficava fazendo a conta. Ele cobrava R$5 se fosse sem ter que escanear e fazer a vetorização. E ele cobrava R$15 se tivesse que escanear e fazer a vetorização. Eu já olhava na mão de todo mundo e eu já via ali 15, 30, 5, 10. E aí, quando ele não estava, eu falava assim: ele não está, mas eu posso fazer para você. É isso aí. E aí eu herdei aquela empresa ali e começou uma história de uma agência também. Olha que curioso, pastor. Minha filha tem 11 anos e ela chegou em mim e disse assim: pai, eu quero ganhar meu dinheiro. O que eu posso vender? Daí eu falei: filha, o conselho que o pai te dá é que você venda algo que as pessoas vão comprar sempre. Aí ela foi pensar sobre isso. No dia seguinte ela chegou e falou assim: pai, eu encontrei uma coisa. E eu o quê? Ah, pai, eu observei que todo mundo na igreja come House e Trident. então, pai, eu vou comprar House e Trident e vou vender, porque as pessoas vão comprar sempre. Aí, o mais curioso dessa história é que ela começou a empreender no negócio dela e começou a vir os devedores. Os inadimplentes. Aí ela chegou em mim assim: ô pai, como é que eu faço para cobrar quem me deve? Aí eu falei assim: filha, tu vai ter que mandar um WhatsApp para essa pessoa falando assim: fulano, Fernando, você consegue mandar o comprovante daquele Pix que você combinou comigo? Então, filha, quando você pediu o comprovante, é a cobrança. Aí ela não fala você me deve, né? Não, pede o comprovante. Um empreendedor tem que ser um bom comunicador também, isso. Porque você está falando com alguém que vai comprar de novo. Claro. Agora a pessoa que não é empreendedora, ela só quer resolver o problema. Exatamente. Ela não vê a longo prazo. Olha que lição perde interessante. A recorrência aí. E depois eu vou comprar. Você compra hoje o colégio para os seus filhos, do Eduardo, e você compra o café lá no e-brunch, lá do Eduardo. Sempre à tarde. Mais um café. Lá. E então você é o mesmo cliente que compra outras coisas que o Eduardo vende. Então realmente você não pode chegar no teu cliente cobrando ele, né? Uma dica aí para quem está assistindo a gente: não cobra o cara, mas pede o comprovante. Pede o comprovante de agressão. Mas olha só, para encerrar, que curioso. Aí a Letícia, que você conheceu lá na IF, sim. A Letícia estava devendo para a Isadora, para a Greta, e aí a Greta mandou a mensagenzinha para ela. A Greta é sua filha. A Greta é minha filha. Tá. E a Letícia é a gerente da IF. Aí a Greta, como vai para lá de tarde, vende Trident House para a galera do trabalho. Aí a Greta chegou assim na Letícia, mandou uma mensagenzinha: ô Letícia, consegue mandar aquele comprovantezinho? Aí a Letícia perguntou assim: do que, Greta? Daquele R$1 que eu tô te devendo. Manda o comprovante do Pix de R$1. Mas você sabe que isso é uma cultura que você vai gerando em casa também. Meu filho está naquela fase de terminar o ensino médio e está aquela coisa
que você quer fazer, né? O Thiago tem que fazer isso em college. O Thiago tá lá naquela faixa. Então ele tá querendo ir para os Estados Unidos ano que vem, na casa do Marcos e da Miriam que estão lá. Tá? Sim, sim. E eu tô falando com ele e ele falando assim... Eu falei, mas o que você quer estudar? Não, pai, não quero estudar, quero ser empresário. Eu falei, peraí, filho, você está num conceito muito errado, né? Isso é uma coisa que a gente tem que alinhar também com o empreendedor, porque eu quero ser dentista, eu vou lá e me submeto a uma faculdade de odontologia para depois explorar a profissão. Muita gente quer empreender, mas não quer pagar o preço do que tem antes. A gente tem que ter uma rotina condizente com o tamanho do nosso sonho. Eu vejo muita gente sonhar, mas ele não quer pagar o preço. É uma coisa que é muito marcante nos empresários, é que ele sonha grande, mas não quer pagar o preço de quem sonha grande. Tem um processo por trás para a gente se desenvolver. Eu acho que isso é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque ainda mais no século XXI, onde a mudança é constante. Você tem algo... A única constância do século XXI é que ele não é constante. Tudo muda, tudo é incerto. O cenário é sempre meio que atropelado pelas renovações tecnológicas, pela mudança de algoritmo de qualquer uma das redes sociais aí que a gente está falando. Então, é muito importante que a gente também toque no assunto de como é relevante entender esse lifelong learning, essa ideia de aprendizado contínuo o tempo todo e que o empresário tem que se qualificar sim, estudar sim para empreender. Uma vez eu vi um case, acho que era da Maria Brigadeiro, que estourou como empresa de brigadeiro em São Paulo. E aí, na época, eu lendo Você S.A., e aí ela contava que ela fazia como renda extra, ela trabalhava, estava muito bem, tinha lá sua formação superior, estava numa multinacional, muito bem colocada, mas ela fazia como renda extra, era um hobby, era algo assim, um valor que ela tinha na questão financeira, ter um investimento, ter uma renda extra e tal. E aí aquilo começou a ir bem. E ela viu que tinha potencial, ela tinha que fazer uma escolha, pagar um preço. E aí ela e o marido fazem ali um acordo e eles vendem uma casa, coloca tudo no negócio e eles vão morar com a sogra, né? Eles vão morar com os pais durante um tempo e ela fala sobre esse preço. Desafio. Até que depois isso se torna ali uma empresa de muito valor, de franquia e etc. Mas ela fala sobre o preço. Vocês têm algum case assim do preço a ser pago? Sei lá, um curso que fez debaixo de muito sacrifício, algum sacrifício financeiro, esse processo que muita gente tem essa dificuldade de abraçar para crescer, por causa de uma visão empreendedora. Eu tenho um monte de histórias sobre isso. Na verdade, a minha vida é isso. Resumir, eu não tenho um preço. A minha vida é isso. Eu não tenho preço. Eu não tenho um case. É o caso de qualquer empresário, né, cara? A gente tá sempre pagando o preço e tá sempre dando all-in, a gente tá sempre abrindo mão, a gente tá sempre vendendo o carro. Porque eu acho que o empreendedor... é a minha vida, tenho certeza. O empreendedor, ele não tem problema com abrir mão. O empreendedor não tem problema. É apegado. Não é apegado. O empreendedor, o carro dele não é a paixão dele. Se ele tiver que vender o carro dele para empreender, o Eduardo vai vender e vai abrir mais um negócio. Sem dúvida. Ainda mais olhando para o carro como um passivo, né? Na hora você já fala, não. Mas olha que curioso, olha que curioso que você falou. Você estava falando, eu ia conectar, porque eu achei fantástico o que você disse sobre um empreendedor que ele acha que ele vai ser empreendedor sem estudar, sem se capacitar, mas o empreendedor precisa aplicar a frase que uma vez eu ouvi em Blumenau, o pastor Mário Rui Boto, Rilson, Portugal, né? Estava pregando lá em Blumenau e o pastor Marcelo Cruz, meu pastor, levou a gente lá para assistir e a gente estava lá e o pastor Mário Rui Boto falou assim: você não precisa diminuir a sua ambição. Eleve a sua ambição, porém, também eleve a sua preparação. Pô, aquilo ali virou uma chave até hoje. A sua preparação tem que ser compatível com a sua ambição. Isso aí. Tem um livro do Bob Bowman, que foi treinador do Michael Phelps, fabuloso, vale muito a pena ler a biografia. Ele diz exatamente isso, que o segredo do sucesso do Michael Phelps, em boa parte, é que ele tinha uma rotina diária condizente com o tamanho do sonho. Ele pagava o preço, ele treinava mais, ele se escolhia. O meu sonho é ser o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Ele foi, mas teve um preço a pagar. Não foi tão simples, ele teve que enfrentar muita coisa. E o livro escancara sobre isso. Pensa comigo, né? O jogador de futebol, ele vai começar as suas brincadeiras, os seus primeiros jogos, e o amador, e o profissional. Ele não começa enfrentando o PSG. Ele não começa encarando o Messi.
certo? Ele começa encarando os desafios de acordo com o nível que ele está. Só que o que acontece é que se você não aumenta o teu nível de preparação muscular, inclusive, você não vai aguentar encarar o Messi, o Neymar. Rotina de jogos, Exato. grandes campeonatos. Eu acho que isso fica muito fácil de você definir quando é que você tem um gap, quando você vê que o desafio está maior do que você consegue resolver. É porque você não tem competência técnica. Está na hora de você estudar. Exatamente. Porque você tem um limiar que você não consegue encontrar respostas. Então, isso é a hora do desafio. Só citando algo que é muito legal de ver também, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler um livro da Angela Duckworth, chama Garra. É um livro fabuloso. Ela diz o seguinte, que o grande segredo da vida não é talento. Porque ela falou que todo mundo, de certa forma, é dotado de algum talento. Nós nascemos com alguma destreza. Ela diz que o grande segredo, ela chama de esforço ao quadrado. Ela diz o seguinte, quando você pega um talento e aplica esforço em cima, esse esforço é estudar, ter uma rotina condizente com o dia a dia, pagar o preço do horário, tudo que você... Né? Quando você desenvolve uma habilidade, mas ainda não é o sucesso. Você pega essa habilidade que foi desenvolvida com esforço, aplica esforço de novo em cima daquilo, aí você começa a ter sucesso, você começa a colher resultado. Isso é fabuloso para a gente tirar aquele mito de que ele é um empresário nato. A gente nasce com algumas habilidades. A oralidade sempre me facilitou, mas não é fator decisivo. Tem um preço a pagar por trás, tem algo a ser feito por trás. Né? A maior tragédia é quando alguém escora no seu talento e no Exato. seu dom como sendo ali algo fácil. Por exemplo, eu tenho uma habilidade boa de comunicação, eu improviso, então eu não me preparo. Porque eu sei que eu chego lá e eu vou, de alguma forma, envolver as pessoas. Exato. Mas eu poderia ser muito melhor. Muito. Se eu me preparasse, se eu estudasse mais, se eu aprendesse novas coisas, se eu conhecesse mais lugares, se eu lesse mais livros, eu ficaria muito melhor. Mas eu me acomodo, porque eu tenho algo que eu acesso que me dá um determinado resultado e eu me acomodo. É curioso, pastor, que eu li uma vez uma frase numa academia na Holanda, está escrito exatamente assim, que trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. É aprender que existe esforço e quando nós temos o talento e a gente põe esforço em cima, ninguém segura a gente. Aí sim você vai ter algo, você se torna resiliente. Você falou também sobre finanças, né? E eu conecto com o que a gente está falando agora, fazendo um paralelo. Se você ganha 10, você precisa descer uns 2 degraus e manter o seu padrão de vida uns 2 degraus abaixo daquilo que você ganha. Você não pode ganhar 10 e gastar 15. Então, se você ganha 10, gasta 7. Né? Tenta adaptar o teu custo de vida a uns 2 degraus abaixo daquilo que você tem de rentabilidade. A mesma coisa é na preparação. Você, se é um empreendedor maduro, sabe qual é o momento que o empreendedor maduro para? Quando ele consegue ver que ele está apanhando porque ele não está preparado naquele nível. Então ele se prepara para depois continuar avançando. Sabe aquela ideia? Tem horas que tem que dar 2 passos para trás, tem que dar 1 passo para trás para dar 2 passos para frente. Então eu tento viver assim, ó. Eu tento manter a minha rotina. O que eu estudo, o que eu leio, o que eu busco, aonde eu estou, o que eu estou fazendo. Eu estou tentando me preparar, tentando estar preparado uns 2 níveis acima da minha necessidade no momento. Então, eu tenho que me antecipar à realidade que eu vou viver. Eu não posso deixar chegar na necessidade para buscar uma preparação, entendeu? Eu gosto também de lembrar do efeito social que a gente vive. O momento que a gente vive é muito midiático, né? E a rede social botou uma pressão em cima das pessoas. O empresário quer achar que ele tem que se mostrar muito, viver acima do que ele tem. Porque o mundo comparativo do Instagram colocou que todo mundo está em Dubai com barriga tanquinho com $1 milhão na conta. E isso não é verdade. Tudo envolve esforço. A barriga tanquinho tem esforço, $1 milhão na conta tem esforço. Então, não tem janta grátis, eu falo para todo mundo. Né? Ainda mais ser empresário no Brasil. É hostil o empreendedorismo no Brasil. Pensa um país hostil ao empreendedorismo, é o Brasil. Carga tributária complexa, CLT complexa, burocracias e burocracias. Demora tanto, taxas. Muito. Então, taxas e mais taxas. Né? A gente vai... até quando você está tudo certo, de repente aparece alguma coisa. Tem um imposto de 1996, um imposto no caduca que você deixou de recolher lá. Eles acham, né? Então, é complexo. Né? O empreendedor, desculpa te interromper, mas é de dar risada, né? O empreendedor, quando ele vê sobrar, ele pergunta assim... Tem alguma coisa errada. Por que eu não paguei? Que eu deixei para trás. Tem um DAS aí para trás, alguma coisa ficou, alguma DARF não está recolhida. É isso, né? E falar para o empresário de hoje, pastor, acho que é fundamental a gente lembrar que o que ele fez e deu certo talvez há 3 anos atrás não dá hoje.
E tem gente que se senta no sucesso de 10 anos atrás achando que aquilo que ele fez lá dá certo. Não dá. É um mundo em revolução constante. Então, o lifelong learning que a gente falou, o aprendizado contínuo, está sempre ligado. Eu acho que o Brasil tem várias coisas para ajudar o empresário também que a gente não vê em outros países. O Sistema S, o Sebrae, pensa uma ferramenta, devia ser obrigatório. Você quer abrir um CNPJ? Faz um Empretec para iniciar. Faz um curso qualificante, para você ter a noção mínima de onde você está se enfiando, de onde você vai entrar. Porque abrir empresa no Brasil é até rápido. Mas para encerrar uma empresa depois que ela não dá certo é um trabalho enorme. Né? E acho que também tirar a mente, empreender é relativamente fácil. Tem uma ideia, vou lá, tiro um CNPJ e começo a empreender. Virar empresário é outro. O empresário é aquele cara que vai lá, faz rotinas de trabalho, tira, por exemplo, eu tenho uma cafeteria. Uma das coisas que eu tenho é uma cafeteria. Eu tiro o CMV todo mês, que é o custo da mercadoria vendida, vou ver quanto é que tem de margem de contribuição, fazer conta, tirar DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Há um preço. Eu não suporto fazer essas planilhas, mas eu faço. Porque se eu quero ir bem com aquilo que eu tenho que fazer até coisas que eu não gosto no meio do caminho. E se tem essa mentira. Faça o que você gosta e você não vai precisar trabalhar. Mentira, isso não é bíblico. Não existe. É aí que você vai trabalhar. Você se importa tanto com aquilo que está sobre as suas mãos que você se empenha até mais. Porque você ama aquilo que está fazendo. E aí, pelo desejo, Pastor, você vai lá. eu não conhecia o Eduardo, né? Você falou ontem no teu áudio. Essa conexão de vocês dois é do céu. Eu tô vendo ele falar, tô ouvindo ele aqui no meu fone. Tá vendo e pensa num cara que eu tô ouvindo ele falar como ele é parecido comigo. Uau! Sério? Tô ouvindo ele falar e o cara é muito parecido comigo. Porque quem tá ouvindo esse podcast me conhece e tá ouvindo o Eduardo falar, vai ver, esses dois são parecidos mesmo. Por quê? Porque realmente o Eduardo, assim como eu, você está diante de dois caras que são empreendedores e empresários. Porque nós, do jeito que ele está falando que ele é aqui, que é o que eu sou, nós não vivemos improvisando. Porque... Olha aí. É verdade. Empreender não é improvisar. Não é improvisar. Senão você vai viver quebrando a cara e fechando as empresas que você abre. Então não tem como ser um empreendedor que você só para botar na bio do Instagram ali que você tem 50 CNPJs, se você é um empreendedor que improvisa em tudo que você está fazendo. Você precisa ser um empreendedor e empresário. Nem todo empresário é empreendedor, mas todo empreendedor deveria ser um empresário ao longo do tempo. Excelente. A gente falou aqui um pouquinho de autoconhecimento, onde vocês falaram, não, você percebe que você tem no seu DNA, no seu shape, na sua vocação, seu talento, seu dom, aponta para o empreendedorismo. Eu gosto de ver isso, por exemplo, quando a gente olha os dons de governo, ali tem um apontamento muito forte para o seu autoconhecimento. A Bíblia fala que Jesus subiu ao céu, distribuiu dons aos homens, e até esses dons é para todas as pessoas. E nós descobrimos o propósito desse dom no reino quando nós nos convertemos. Mas está lá o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista e o pastor. Um pastor que cuida de pessoas, ele pode ser um psicólogo na sociedade. Ele pode ser um assistente social. Né? Você tem um mestre, pode ser um professor, pode ser um pesquisador, um cientista. Aí você tem o profeta, que pode ser o artista. Você tem um apóstolo, que pode ser o empreendedor, o comunicador, o inovador. E quando você percebe uma dessas 5 frentes e ênfases na sua vida, uma delas um pouco mais ascendente, mais forte, você vê, não, eu sou mestre, eu sou mais pastor, eu sou mais empreendedor, e é muito legal que equilibra o ecossistema da vida. Isso vai determinar ambientes que tem tudo que aquele ambiente precisa ter. Isso tem a ver com autoconhecimento. E aí vocês falaram da preparação, que tudo tem um preço. E eu queria perguntar agora sobre o propósito, né? Porque isso também aponta para o nosso propósito. Deus nos fez assim para um benefício. E lá em Efésios 4 fala para que todo cristão seja preparado, seja maduro, alcance a plenitude de Cristo. Ou seja, a vida ela tem um potencial ali, a plenitude de Cristo. Eu posso ver, sim, santidade, eu posso ver os dons do Espírito Santo fluindo, uma vida saudável, mas vai além disso. Você tem um potencial para empreender, para gerar bons negócios, para transformar pessoas e assim por diante. E como que vocês viram assim, o propósito?
né? A gente até falou de ambição, né? O jovem hoje fala, eu quero ganhar meu primeiro milhão, eu quero fazer 6 em 7, eu quero, começar, eu quero a startup que vai virar unicórnio. Eles estão bombardeados. Eu quero começar com investimento. Se eu ganho R$5 a mais, eu já vou começar a investir. Eu vi um cara falando, ano de Copa tem que investir em álbum de figurinha, que álbum de figurinha lá na frente pode dar não sei o quê e tal. A galera tem muito mais hoje em dia esse olho para empreender, para investir, para fazer renda de alguma forma, mas muitas vezes o que está perdido nisso é o propósito. E como que vocês descobriram o propósito e viram ali o porquê que valia a pena no meio disso tudo? Para mim, o propósito é transformar a vida das pessoas que encostam em mim. Eu sou muito impactado quando eu leio as histórias de Jesus e vejo quando as pessoas se aproximavam de Jesus, o quanto a vida delas era transformada através de milagres, através de direcionamentos. A vida dessas pessoas, o destino dessas pessoas era destravado, era acelerado, era transformado. Eu quero ser assim como Jesus. Então, ser um empreendedor é só uma desculpa para mim, porque eu sou totalmente imerso dentro da minha igreja local. Sempre fui assim, antes mesmo da Verdade Igreja, aonde eu estava eu também era, desde a minha infância também era. E eu não consigo ver algo que eu não entendo o alinhamento, que eu não precise, não tenha necessidade de chamar essa pessoa para tomar um café e fazer um alinhamento. Eu não consigo, eu sou inquieto com isso. Você tem que interferir no curso, eu tenho que impactar essa pessoa, eu tenho que transformar essa pessoa. Eu me identifico muito com ele. A conexão aqui está do céu mesmo, hein? Do céu. De vocês dois e minha com vocês. E tenho certeza também que com as pessoas que estão ouvindo a gente O também. Simon Sinek diz que ele fez uma teoria chamada Golden Circle. Ele parte sempre deve partir do porquê. Eu acho que isso muda totalmente. Quem faz um porquê só por causa do dinheiro, faltou dinheiro, ele desiste. Muito empresário desiste, porque o porquê não é nobre. Esse porquê só no dinheiro não deixa legado, não constrói algo sólido. Então, porquê é algo que desperta o ser. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando você sabe o porquê interno, você é despertado dos sonhos, você é despertado para realizar sonhos. Não apenas ficar sonhando, não sonhos de menino. Eu acho que tem um escritor fabuloso, um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, vale muito a pena ler, a Logoterapia de Viktor Frankl. Ele diz o seguinte: quem sabe o porquê enfrenta os como. A vida do empresário, quando ele sabe o porquê, ele vai enfrentar o como, porque o como no dia a dia é cansativo, desgasta, é muita coisa para resolver, é muito problema quase todo dia que você tem que solucionar, equações todos os dias. O trabalho mental é árduo, né? Mas quando você sabe o porquê, você resiste. Quando não sabe, você não aguenta os como. E aí afrouxa e desiste. Acho que isso tem muito a ver com os insucessos das empresas. Porque quase quebrar, passar dificuldade... Todo empresário, bem-vindo ao clube. Não é? Todo mundo já passou altos e baixos nos seus ciclos de empresário. Mas quem sabe o porquê enfrenta o como. Ele vai enfrentar o como sair daquele lugar pagando o preço. O meu pai com certeza não tinha estudado essa literatura que você citou, mas ouvindo você falar, é inevitável pensar no meu pai. Meu pai foi um professor prático na minha vida. Meu pai, um advogado, mas muito empreendedor. Meu pai sempre disse para mim assim, desde criança, para qualquer coisa. Meu pai sempre foi um cara de fazer comigo. Filho, eu vou te ensinar a cortar grama. Mas como assim, pai? É tão simples cortar a grama? Não. Antes de cortar a grama, a gente vai pegar um banquinho, eu e tu, vamos sentar com uma faca, e nós vamos tirar lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de inso, o mato, porque o mato nasce antes da grama. Então nós vamos sentar, tirar todo o mato e depois nós vamos cortar a grama. Planejamento aí. E o meu pai dizia assim, porque o mato vai nascer primeiro. Então vamos tirar o mato, depois a gente corta a grama, aí sim vai dar certo. Aí o meu pai, sempre me ensinando e fazendo junto comigo, isso é um legado que ele deixa para mim. Meu pai é vivo, mas ele me deixou esse legado, que hoje eu transfiro. Mas o que conecta com o que você falou, Eduardo? Que meu pai sempre disse assim, você tem que entender o porquê das coisas. Você não pode jamais decorar as coisas. Exato. Mas por quê, pai? Porque se você decora as coisas, quando elas saem do percurso, você não sabe o que fazer. Você fica perdido. Então você precisa entender o porquê. Aí as coisas podem sair do percurso, que você vai encontrar uma saída e vai alinhar novamente. Sensacional. Quanto aprendizado. Acho que essa coisa de ter o propósito claro
é servir pessoas. Um empresário é alguém que tem paixão por gente. Toda vez que eu vejo um empresário, e a gente nesse caminho de aconselhar empresário aqui na igreja, você vê, funcionário é tudo igual, só quer roubar gente, quer botar gente na justiça. Eu falo, é exatamente isso que ele está criando. O responsável geral é ele. Ele está criando exatamente essa empresa que ele está dizendo, ele está descrevendo a ele. Né? É paixão por pessoas. A gente tem gente trabalhando, gente está cheia de sonhos. A melhor coisa é quando você é empresário, descobre que dentro de você tem empreendedores lá dentro da sua empresa. Aí você está com uma empresa rica, aí você está com uma empresa muito boa. Não é? Que o cara tem essa mente. E isso eu acho que é fabuloso quando você se apaixona por pessoas. Isso aí. E não importa se é fazendo um café, se é na escola, se é num hotel, se é numa agência. Essencialmente você tem que entender que são pessoas, é gente. E Jesus era um cara, né, pastor? Que Jesus era um cara que ele não simplesmente ele tinha o dinheiro para contratar os melhores players do mercado. Porque é muito fácil você ser um empresário, um empreendedor. Tem uma grana. E você ir lá e comprar o passe do cara lá, que é o traz o top Neymar, o one Messi, o e Mbappé tal. e acabou. É muito fácil. Agora, eu quero... Mas esse dinheiro todo não deu a Champions ainda, hein? Não veio com Messi, Neymar e companhia, Mbappé. Não deu, né? Não deu a Champions. Mas eu prefiro ser um empreendedor assim como Jesus, que acredita na categoria de base. Uau! Eu prefiro ser esse cara. Esse cara, lá dentro da minha agência, Eduardo, pastor, eu tenho jovem aprendiz, eu tenho cara lá novinho. Porque quando eu olho para eles, eu lembro de mim. Eu tenho cara lá que vai trabalhar de bicicleta, porque ele não tem habilitação pela idade que ele tem ainda. Eu tenho caras lá no início, minha categoria de base. É ali que eu quero, de fato, encontrar o Messi. É ali que eu quero, de fato, encontrar o player do mercado. Eu acho maravilhoso isso que você está dizendo, mas para isso tem que ter uma característica de você líder, empreendedor. É não ser um centralizador. Toda vez que você é centralizador, você não desenvolve quem está abaixo de você. É verdade. Ele fica acusando, minha equipe nunca está madura. Lógico, você centraliza tudo em você, você não deixa ele exposto ao desafio, ao erro, à correção. Você não deixa, você não dá chance. E aí você tem sempre uma equipe júnior. Quando a batata assa, se você não está, a empresa se desfaz. Então, acho que isso é uma coisa que a gente aprende muito com o nosso pastor aqui. Nosso pastor Calito é uma enciclopédia disso, de não centralizar em si todas as decisões. Ele delega com grande facilidade, ele delega a autoridade e cobra a responsabilidade da gente. Isso é uma aula que o pastor Calito dá e todo empresário deveria ter. É muito bom ter o de base, mas ele precisa estar exposto. Ele precisa estar exposto a correr riscos para desenvolvê-lo. Porque senão também, ter só na base, sem deixar ele correr qualquer tipo de risco, você vai centralizar em ti e vai sobrecarregar. Aí você deixa de ser proprietário para ser proprietário, como diz o legal da base, o legal da base é acreditar na base, porque muitas vezes o empreendedor quer contratar só o cara que já está pronto, mas ali na base eu consigo descobrir talentos, dar oportunidade para talentos e muito mais do que isso, não só a idade, mas eu consigo transformar a vida de pessoas. Porque tu imagina se Jesus olhasse para os discípulos dele com a base do que eles estavam naquele momento. Então, como você citou ali, o cara era um empreendedor de peixe, mas ele não estava pescando nada. Aí ele olha para o cara e diz assim, você é um péssimo pescador, então você não serve para trabalhar no meu time. Não, joga a rede do outro lado, mas porque comigo você vai se transformar um baita pescador. Eu tenho a hora certa, eu vou te ensinar. E olha só, eu acho que vocês estão falando algo bem interessante aqui, né? Porque tem aquele empreendedor, né? Que ele se acha empreendedor, na verdade, mas ele é assim, eu vou ser aquele que vou ter uma galera faz tudo que eu mando, e não vou entregar o ouro para ninguém. Uma vez eu fui lá numa cidadezinha no interior que tinha o Apple Strudel que saía às 4 da tarde. E saía quentinho e tal. E eu me lembro quando eu estava lá, o pessoal ia tudo lá e eles falavam, não, quem detém a receita é só a dona. Ela não entrega para ninguém. Então, todo dia ela vem, ela faz, ela não deixa ninguém fazer. E tem, assim, lógico, vai ter sempre tem um segredo de mercado e tal, mas tem aquela pessoa que fala assim, eu não vou entregar o segredo, senão eu vou fazer concorrente. Agora, o empreendedor, né, o Eduardo falou aqui, quando eu tenho muitos empreendedores na minha equipe, eu tenho uma equipe de sucesso. E eu não tenho medo de ter um concorrente. Na verdade, eu estou fazendo pessoas crescer, eu estou promovendo pessoas. E é um ambiente que promove tanto que ele vai ter o dele de sucesso e depois todo mundo vai querer fazer parte disso aqui. Aí é o espírito que está sobre Barnabé, é um encorajador. Encorajador. Quando a gente olha em Atos 4, ele vai lá, entrega a propriedade. Em Atos 5 ocorre Ananias e Safira, que morrem lá na frente da
da igreja, tudo, mas esse homem é um encorajador nato, porque esse homem, quando o apóstolo Paulo se converte no capítulo 9, o livro de Atos é uma aula para a gente ali, quando Paulo converte, ninguém acredita em Paulo. No capítulo 8 ele tinha consentido na morte de Estevão, não é? E aí tem a primeira célula que ele vai levar, tem um pequeno GDC, o primeiro grupo que ele vai levar, o Barnabé leva consigo Paulo, bate na porta, a igreja se reúne em secreto, né? Posso entrar? Lança a senha, contrassenha, sei lá como é que tinha que fazer para entrar. Ele entra e fala, eu trouxe um amigo. O pessoal fala, quem que você trouxe, Barnabé? Trouxe um Saulo. Ele fala, qual Saulo? O Saulo de Tarso. A galera fala que assim, matava todo mundo. Você não está lendo, o Barnabé, você não está lendo a Bíblia, volta uma página aqui no capítulo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Não, ele converteu. E você acreditou? Acreditei. Esse passo de fé, esse ato da gente acreditar nas pessoas é quem impulsiona. A gente vai ao lado, a gente ajuda, apoia. Eu saio, às vezes, na minha empresa, lá tem 73 funcionários, então eu saio, e às vezes eu detecto alguma coisa que está fora do que eu quero. Antigamente, a gente era ensinado, vai lá e pune. Hoje você chama, instrui, encoraja a fazer, fala, olha, valoriza o que ela tem de bom, não é? Dá aquele feedback que é inteligente. Ataca o processo e não pessoas, né? Aquela coisa de você ir lá e desenvolver. E a pessoa começa a crescer, melhorar, e você ganha, a sua equipe ganha, e a pessoa tem uma sensação de gratidão, uma sensação de que pertence ao lugar, que é tão gostoso de ter para a gente como empresário. E nisso tudo também, que vocês estão falando, eu vejo que um empreendedor ele é um estrategista. Muito. Até você falou, eu vou trabalhar com a minha categoria de base. Então, eu não posso pegar a minha categoria de base e pô-los para jogar no time profissional. Eu tenho que preparar eles para os desafios. Quando eu vejo aqui João 7, os irmãos de Jesus chegam assim e falam, verso 5, fala que até os irmãos dele não criam nele. Porque falava, está tendo festa das cabanas, das barracas lá em Jerusalém. Mas você fica aqui na Galileia, qual que é a sua? Você não quer ser conhecido? Aí Jesus responde, no verso 6, a minha hora não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. Para quem não tem visão estratégica, não, já leva todo mundo e já vamos para as cabeças, mas sem preparo, sem propósito, sem o tempo certo. Então ele vai, ele aparece na festa, ele fala na festa, ele leva os discípulos para Jerusalém, mas ele leva depois de prepará-los. Ele leva depois de ter KM rodado, de ter vivenciado o milagre, de ter tido vontade de mandar todo mundo embora, e aí o povo não queria ir embora, porque queria ouvir a mensagem, eles tiveram que resolver problema, viram multiplicação de pães e peixes, viram pesca maravilhosa acontecer. Não, então agora a gente pode ir lá e a gente está mais preparado para representar o projeto de Deus no nível que Deus tem para essa hora. Lê os tempos, lê o momento. Tem hora que você tem a mentalidade mais empreendedora do mundo, mas você tem que recuar. Você tem que falar, não, esse tempo aqui, recessão aqui, então eu não vou para cá, eu vou para cá. Eu vou reduzir, eu vou flexibilizar, eu vou enxugar, e porque essa estrutura vai ser importante para agora. Não é porque eu não tenho ousadia, não é que eu não quero correr riscos, não é que eu não tenho equipe, é que eu tenho que ler o momento. Muito bom. E Jesus é o professor para tudo, né? Para tudo. Quer ver uma coisa? Se você tá sem movimento no teu estabelecimento, o que você faz? É a hora que você pode varrer, é a hora que você pode organizar, é a hora que você pode fazer um balanço, é a hora que você pode ajeitar a casa, fazer uma melhoria. Trabalhar as planilhas. Entendeu? Atualizar as redes sociais. Porque também é necessário. E muitas vezes eu vejo o quê? Ao contrário. Muitas vezes eu vou em estabelecimentos onde está um baita de um movimento e o cara quer varrer, o cara quer passar o pano, o cara quer fazer a planilha, Exato. O cara quer atualizar o sistema. Não é a hora. Agora é o teu horário de faturar, é o teu horário de vender, é o teu horário de performance. Uma vez eu vi uma briga numa lanchonete, numa padaria. Briga mesmo. A minha esposa estava grávida do Samuel, aquele barrigão, e o Levi estava em casa com a minha sogra, e no final de um evento a gente passou na padaria e o pessoal da padaria estava limpando com cheiro de cloro. E tinha um cara super estressado no final do dia comendo. E ele pediu, por favor, eu não estou conseguindo comer com esse cheiro desinfetante em cima da minha comida. E aí, eu não sei se o cara dava problema ali, eu só sei que os dois não estavam num bom dia, e eles começam a discutir, e eu tive que sair correndo, porque aconteceu uma briga
porque ali também não houve essa sensibilidade de atrapalhar alguém que estava comendo e queria limpar na hora errada. Você falou assim, me veio na hora a cena. É muito reativo. Você tem que ter planejamento. Eu gosto muito dessa palavra, né? Planejamento estratégico, mas planejamento do seu dia, o planejamento das ações. Eu faço planejamento da minha agenda do dia. Eu tenho que estar aqui, tenho que estar aqui. Organiza para o teu cérebro acalmar, para evitar um nível de cortisol subir muito. Aprender a se autoconhecer é muito legal. Por exemplo, quando eu tenho que dar feedback, eu faço a primeira coisa da manhã. Sabe quando você tem que ter uma conversa difícil? E conversas difíceis fazem parte da vida do empresário. O empresário que tem medo de conversa difícil tem que mudar de profissão. Fechar as portas. Não tem jeito. Uma hora ou outra você vai ter, que senão o negócio sai da tua mão. E eu faço isso logo de manhã, porque eu sei que eu estou melhor, estou mais tranquilo. À tarde o nível meu de cortisol já subiu, já estou mais estressado. De repente eu vou usar a palavra inadequada. Então é bom se autoconhecer também. Né? Você fala, mas pastor, sim, mas aqui não corre versículo, corre sangue. Né? Aqui dentro corre... Já dizia o pastor Carlito. A carne não converte, não melhora. Não melhora. Então esse autoconhecimento também é muito legal para a gente como empresário. É verdade. Eu, falando um pouquinho sobre o que nós estamos, contextualizando o que nós estamos falando sobre o One Empreendedores, não sei se você já quer conectar, mas eu quero... Eu ia perguntar agora, exatamente isso. Por que ter um ministério de empreendedores na igreja? Porque parece, Jonatas, Eduardo, que tem pastor que chega e fala assim, eu quero começar um ministério de empreendedores urgente. Por quê? Porque a igreja está precisando de dinheiro. Então, se eu tiver eles perto, eles vão contribuir com os projetos da igreja. E assim, gente, empresários que estão indo bem, tem um coração, é discípulo, com certeza, se ele é discípulo de Jesus mesmo, ele vai ter o coração dele para as causas do reino. Não tem como. Ele tem propósito. Ele sabe que tudo vem de Deus, que ele trabalhou, Deus deu saúde, que a igreja transforma a vida das pessoas, ele vai entregar. Mas será que é só para isso mesmo? Sim. Qual que é a visão de um ministério com empreendedores na igreja para vocês? Para mim, para a nossa igreja, Ministério de Empreendedores, em primeiro lugar, não teve nada a ver com dinheiro, mas teve tudo a ver com velcro. Porque nós acreditamos muito... Velcro, explica aí, velcro, por favor. Nós acreditamos muito na cultura do velcro lá na nossa igreja. Pastor Marcelo escorre isso para nós. Porque a membresia precisa gerar velcro com a igreja, com a família, com o corpo. E muitas vezes o empreendedor, assim como nós, a gente quer se conectar em um ministério onde eu possa servir com aquilo que eu sei fazer. Então, não adianta pegar o empreendedor desafinado e querer colocar o cara para cantar. Não vai gerar velcro. Ou colocar ele, que é um péssimo ator, meu caso, sou um péssimo ator. Não adianta me colocar no Ministério de Teatro, não vou gerar velcro. Agora, cara, me coloca no Ministério de Empreendedor, porque eu vou servir a igreja, andar com a comunidade de empreendedores que também servem na igreja, sendo empreendedor. Então, a mesma coisa que eu faço lá fora, eu faço dentro da igreja, isso gera velcro. E eu pego hoje os empreendedores, então, que já validaram na carreira empreendedora, que é o caso dos dois que estão meus discípulos aqui que estão sentados comigo aqui. Está aqui com a gente acompanhando o Murilo e o Fernando, que é do time do Ano Empreendedores. É do time do Ano Empreendedores. Eles são dois empreendedores com outros mais de 20 que nós temos, que já são empreendedores validados, já têm seus negócios performados, já têm sucesso na sua carreira. Mas pergunta para eles se eles estão caminhando comigo pelo dinheiro que eles têm. Mas não, pela experiência que eles têm, foram bem-sucedidos, massa pra caramba. Então vamos pegar essa experiência que vocês têm e vamos tornar os nossos irmãos da igreja também bem-sucedidos. Porque eu quero ver os meus irmãos lá da igreja saindo de uma situação de problema dentro do negócio. Quero ver eles encontrando em nós uma estratégia de expansão e de crescimento. Então, eu tenho uma igreja saudável, porque eu sei, pastor e Eduardo, que se eu tenho empreendedores lá dentro da igreja com um problema no seu negócio, isso vai acarretar num problema na sua família, isso vai acarretar num problema com seus filhos, isso vai acarretar em outras coisas e vai acabar fazendo essa pessoa sair da igreja. É isso aí. Sensacional. Então, tem a ver com dar propósito, ajudar as pessoas a encontrar o seu chamado. Isso aí. Essa questão do velcro que você fala é dar liga, né? Dar liga. É a pessoa se encaixar. Isso. E
assim, que coisa linda, coisa assim, é incrível quando a gente se vê ali no reino e fala, uau, Deus me fez para isso. Isso. Com isso que Ele me deu, a vocação que Ele me deu, tem gente sendo abençoada, tem gente sendo salva, tem gente sendo melhor, se tornando pessoas melhores. Incrível. Então, Sabe por que eu citei, pastor, essa coisa do louvor, do teatro? Aham. Porque muitas vezes o cara tá ali dentro da igreja e ele olha para o ministro cantando, pô, mas eu não canto, né? Será que eu... Eu não canto, eu não prego, eu não faço Acho que eu não posso isso, eu não faço servir aqui, aquilo. porque eu não tenho esse talento aí para... Exatamente. E assim, é muito ruim também, né? Perdão aqui, a igreja que faz só culto, né? Eu posso mentorear empreendedores, eu posso empreender com a igreja. Meu Deus, para você, Eduardo, o que é a visão? A visão é vida, negócios e propósito. Uau. Não é? A gente tem ajudar a pessoa a encontrar propósito. Tem vida. Um empresário é um ser humano, ele tem todo um lado dedicado àquilo, e o que ele falou é muito verdade, porque se a empresa começa em mal, daqui a pouco ele tem problema no casamento, ele tem problema no funcionário, a vida dele entra em prolapso. Então, é uma oportunidade que a gente tem de ajudar a desenvolver o empreendedor. Né? É uma oportunidade que a gente tem de ajudar a desenvolver a nossa ovelha aqui, que está aqui, e até quem não é. Porque o nosso ministério é muito evangelístico, vem muita gente de fora para visitar. Porque às vezes ele não viria para a igreja, mas ele vem porque ele vem atrás de uma palestra de um empresário, ele vem atrás de um conceito, de algo que ele pode identificar. Então, toda empresa está em desafio, todo empreendedor está lutando com alguma coisa. Se você tem um ambiente acolhedor, inspirador, e ali você ora e ajuda as pessoas, isso vai bombar. Não, e Eduardo, às vezes você deve ver no marketplace também, às vezes não é também que o empreendedor da igreja, enfim, ele está com um problema financeiro ou não. Às vezes o problema dele é a expansão. Ele tá bem pra caramba, ele tá com fluxo de caixa, ele tem reserva, mas agora ele não sabe para onde ele ir. Em um quesito de expansão. E ele pode procurar os empreendedores da igreja para conversar, para ter uma mentoria, para encontrar para onde a experiência no outro. Né? E isso é sensacional. Mas olha só, não sei como é que é com vocês aqui, até uma dúvida minha aqui que eu vou perguntar para o Eduardo. Hoje o público que vocês costumam atender, no nosso caso... Eu estava falando para o pastor, a gente tem bastante experiência com casos que a gente atende de pessoas que estão com problemas pessoais e os problemas pessoais afetaram os negócios. E aí é onde acaba... A vida é uma só, né? Exatamente. Aqui é igual. Isso afeta igual. em todo Normalmente lugar. você vai achar a causa-problema, né? A raiz. Né? Você vai visitar, é muito comum a gente visitar... direcionado pela solicitação, a gente vai fazer uma mentoria. Ele fala assim, meu problema está aqui num gap de gestão. Eu estou com um gap de gestão de tráfego na internet. Aí você manda, dentro do nosso ministério, alguém que manja dessa parte para dar uma mentoria para ele inicial. Aí chega lá, você vê que o problema não era bem aquele. O problema é muito mais profundo. É casamento ruindo, é misturar a caixa da empresa com caixa pessoal, a empresa está sendo saqueada pelo próprio dono. Esse aí é bem comum a gente identificar Deus. isso, né? Eu lembro que eu fui para uma visita, sem citar nome aqui, fui para uma determinada empresa que tem um faturamento bom, 480 mil por mês. Saqueada pelo próprio dono. Então, é muito comum, pastor, é bem frequente. Então, ele tinha lá uma empresa de faturamento de 480 mil reais por mês. Então, não é uma empresa tão pequena, por padrão brasileiro. E fui até a empresa dele e na conversa, quando ele solicitou o serviço, ele falou, olha, pastor, acho que o capiroto está me atacando. Literalmente, ele disse assim, é um ataque espiritual, porque entra 480, só tem 400 para pagar e não sobra dinheiro. Né? E tudo estava na culpa do capiroto até então. Ele colocando a culpa lá. Era o demônio. Problema espiritual. Espiritual. Vamos fazer uma libertação na empresa. Eu fui até a empresa dele, cheguei lá, aí tinha uma moto da BMW, um outro carro ali embaixo, né? E chegando, conversando, queria ver suas planilhas, Não, pastor, o problema é só orar mesmo. Não, você me chamou para uma mentoria, vamos ver aqui. Não tinha qualquer tipo de planejamento, não tinha um controle. Eu olhei o estoque dele, pastor, era uma parede. A empresa trabalhava com MDF. Ele tinha de estoque, acho que o fluxo de caixa dele estava arrebentado, porque estava tudo lá. E toda vez ele comprava de novo, ele nem sabia nem como é que estava. Então, muitas vezes, acho que o ministério também alerta as pessoas, abre os olhos da pessoa a ser responsável com aquilo que Deus deu para ele. Né? Eu acho que a gente ajuda demais. Eu vejo história dessa empresa, que hoje vai muito bem, o como ajudou, a gente deu o pontapé inicial, como a empresa era grande, até a gente instruiu que ele contratasse um administrador, falou, mas não tem dinheiro. Tem.
É só você cortar isso. Não dá para ser a BMW, a manutenção da BMW na conta da empresa. Você tem que ter seu prolabore. O IPVA da BMW. Não dá, estava tudo na conta da empresa. Então, aquele cara que tinha aquele hábito, ele pegava um salário mínimo no prolabore e jogava tudo na despesa da empresa. Isso é a e não roda. Estava em mente abaixar o padrão você de sabe, vida. Você sabe uma coisa que você, Eduardo, por causa da saúde do todo, né? Você, Eduardo, deve ver com frequência nos atendimentos do Ministério. O que a gente mais vê é que o empreendedor, o empresário, ele não quer ver o problema. Ele não... Tipo assim, é tipo você não subir na balança para não ver quanto é que você está pesando. Porque ele se expõe. É ele exposto. Isso. Por isso que quando ele falou, quando o Eduardo falou... É mais fácil fugir desse problema. Quando o Eduardo falou, ele acertou na veia quando ele disse assim, o próprio empresário saqueando ele mesmo. Quando ele disse isso, é a mesma coisa, é o próprio empresário enganando ele. Ele se engana. Ciclo de autossabotagem. Ele não quer olhar. Casamento, ministério, chamado, vontade de viver. E é bem isso. Eu estava conversando com um empresário há pouco tempo e ele está passando por um problema bem particular, tá? Então, assim, tem algo ali que realmente aconteceu que trouxe uma grande desmotivação. E ele é uma pessoa muito organizada e tal, mas como isso afeta o todo? Ele disse, pastor, desde que isso aconteceu, eu não tenho mais vontade de fazer mais nada. Eu perdi a alegria, perdi a paz. E assim, não é porque ele está com risco de fechar, ele está com risco financeiro, mas é porque a vida é uma. Né? Então, se isso está exposto, é um problema que ele está passando, que está refletindo no todo, ele está tendo, a vida dele está sendo minada, está sendo sabotada, ele está perdendo muito em todo lugar, e o reino está deixando de ter alguém ali completo. Né? A casa dele está deixando de ter ele ali completo, os filhos dele, então isso afeta demais. Então é um ministério de extrema importância, que com a visão de reino, imagina assim, vou trazer Salomão, né? Vou trazer conselho bíblico para dentro dos meus negócios. Legal? Até o pai sempre fala, né? Deus não é seu sócio, não. Não põe na conta dele. Seu capital lá, seu capital, R$1.000, Deus é meu sócio. Né? Deus é dono de tudo, né? Mas você não pode colocar suas escolhas erradas ali na conta de Deus. Então Deus chegou aqui, Salomão chegou aqui no seu negócio. E será que ele vai só fazer uma oração? Ou será que ele vai estudar suas planilhas, ele vai ver onde está o problema, ele vai mostrar o lugar que você tem que atacar, encarar. Você falou no começo, né, Eduardo, sobre o life learning, sobre o aprender, desaprender, reaprender, algo que é a vida. Sabe como que a gente pensa lá no Empreendedores? Nós pensamos assim, corpo, alma e espírito. É assim que a gente responde as coisas. Tem assuntos que eu vou tratar na esfera do corpo. Tem assuntos que eu vou tratar na esfera da alma. E tem assuntos que eu vou tratar na esfera do espírito. Então que não tem coisa vamos que é demônio também. Então não vamos misturar as coisas. Tem coisa que é. A gente não está dizendo que nunca é demônio. Exato. E só a igreja vai poder tratar o que é espiritual. Então tem que ser especialista nisso aí também. Exato. E aonde, vamos falar aqui, né? Pode ser que essa empresa saqueada pelo dono, ela tem um problema espiritual. Sim, claro. Por quê? Porque aonde que o maligno, aonde que Satanás trabalha? Aonde tem pecado, porque pecado é legalidade. E não adianta mandar ele embora sem fechar a porta por onde ele entrou. Porque você manda ele embora, ele sai por uma porta e entra pela outra. Isso. O diabo só surfa na onda que a gente dá também. Então as pessoas às vezes começam a desorganização, abre espaços mesmo para essa mistura de caixa, essa imprudência, inconsequência, como não precisasse fazer o aprovisionamento de férias, 13º, como se não houvesse o amanhã. Né? Eu lembro... responsabilidade, aí daqui a pouco ele está com um problema espiritual mesmo, mas começou às vezes até com uma falha administrativa, às vezes não é que é pecado exatamente, mas ele começou ali com uma certa irresponsabilidade em relação à gestão. Eu lembro de um empresário que a gente acompanhou, que quando ele chegou ele estava muito destruído com a empresa. E ele falou que ele já estava naquela coisa, ele não conseguia servir no ministério, envergonhado pela situação que vivia. Ele já era aquela coisa que tinha que atravessar a rua do lado de cá, porque estava vindo alguém que ele estava devendo, atravessar para o lado de lá e encontrava outro. Sabe? Quando a pessoa já está se sentindo pressionada, indigna na praça. Não é? E isso acontece no ministério. A gente acompanha, emancipa essa pessoa, reorganiza as contas, ele volta a ter dignidade, está servindo, brilha. Quando eu vejo ele aqui, eu falo, meu Deus, olha como vale a pena o empresário. Quando o cara está servindo é porque ele venceu. Né? Ele venceu. Porque imagina você servir, o próximo que entra é o cara que você está devendo. Exato.
É trágico. Aí, por isso que é bom na equipe você ter... Não é uma expertise minha, a parte financeira, a reorganização de finanças, não é? Mas no Ministério você sempre vai encontrar gente. Ele foi aconselhado por um especialista que foi controller de uma multinacional aqui em São José, o ajudou, está no Ministério, gratuitamente reorganizou, disse como é que ele podia escalonar a dívida num banco, como é que ele podia trocar a dívida cara por dívida mais barata. Foi equalizando a vida dele. Está muito bem, está servindo. Só na igreja, né, isso acontece. Você quer ver uma coisa? Só na igreja. Quanto valeria isso no mercado? Que a igreja faz? Muito. É impagável. É impagável. Porque dentro da igreja nós temos os melhores. E porque, graças a Deus, os melhores se convertem. E nós temos gente de muita competência dentro da igreja e servindo voluntariamente as pessoas por amor. E as pessoas se sentem amadas. Dentro do Ministério One, as pessoas que são atendidas dizem assim, cara, por 10 anos eu fui à igreja. Agora, através do Ministério 1, a igreja veio para dentro da minha empresa. A igreja veio para dentro da minha casa me ajudar. Eu não tenho que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Sério? Sério. E o nosso programa é de 6 meses. Então, nós pegamos uma empresa para fazer um atendimento e nós podemos ficar dentro do programa até 6 meses prestando essa mentoria para realmente dar o empurrão e depois fazer a pessoa alavancar. Mas deixa eu só falar um negócio sobre servir que você falou. Você falou antes de começarmos que a galera do Eleve assiste a gente, né? Sim. No nosso podcast aqui. Quer ver uma dica sensacional? Galera do Eleve e líderes de jovens de outras igrejas do Brasil também. Então, olha a dica que eu vou dar. Você que está assistindo a gente, você quer se tornar o melhor vendedor do mundo naquilo que você faz? Vender até passarinho voando. Você quer vender até avião pegando fogo, até navio naufragando. Você quer vender muito? Você quer vender muito? Você precisa servir. Cara, porque venda é relacionamento. Quando você serve na igreja, você prospera. Eu creio que existe uma unção, existe uma chave. Existe uma chave que realmente, eu costumo brincar sobre o disjuntor. Eu creio que Deus pega e... quanto mais você serve, mais Ele liga disjuntores na sua vida. Porque quando você serve, você se conecta com mais pessoas. É o famoso ser ativado, né? Você é ativado, lá na nossa igreja, o pastor Marcelo fala sobre catalisar, né? Então você é acelerado, né? E nós acreditamos, eu acredito muito e vivo isso. Quanto mais você está fracassando, você vai para a igreja e procura o pastor Marcos assim, o que eu posso servir? Aí você encontra, através da liderança, opções de servir. Aí você se engaja e começa a servir. Aí quando você começa a ir bem lá na sua empresa, você começa a chegar no teu líder e dizer assim, eu estou sem tempo, eu quero largar isso. Eu estou sem tempo, eu quero largar aquilo. Eu estou sem tempo, eu quero largar aquilo. Então, qual é a dica que eu dou para você que está assistindo a gente? Se você está mal ou se você está bem, sirva intensamente, freneticamente. De segunda a domingo, sem hora. Sirva. Porque Quer ver uma coisa agora? Me dá uma dose de graça, vocês dois aqui. Servir também é estratégico. Porque servir é networking. Cara, servir abençoa a vida das pessoas, honra aos céus, abençoa a vida das pessoas, mas servir também é muito networking. Quantos negócios nós fazemos dentro da igreja por nós servirmos uns aos outros? Porque é servindo o Murilo que eu apresento para ele o que eu faço. E ele apresenta para mim o que ele faz. E eu faço negócio com ele, ele faz negócio comigo. Isso não é alguma coisa que acontece naturalmente não é a intenção. Exato, mas ocorre mesmo. Principal. Não. Mas assim, você tem alguém que faz algo com qualidade, vocês têm juntos já. Está no core value de cada um. Exatamente. Ali fazer coisas com excelência. Sobre fazer com excelência, né, Eduardo? Eu tava um dia no dentista com o Samuel. Você sabe que criança no dentista, você sabe como é. Fraco, não. E aí eu fiz uma promessa para ele, Samuel, você já está matando aulas, está no lucro, né? Então, assim, e você vai ganhar mais uma coisa, não que eu estou incentivando ele a matar a aula, é porque eu peguei ele ali no meio da aula para ir para o dentista. Depois que a gente terminar aqui, se você ficar quieto, se você encarar aí o que o tio está falando, que vai ser rápido e tal, vou te levar aonde você quiser, pra você comer. Ele virou para mim, posso no mais um café? Olha o merchan. Pô, que marketing, hein? E você acha que eu achei ruim?
Você acha que eu achei ruim? Ele falou, falei, cara, que legal. Eu achei que ele ia falar McDonald's, né? Mas ele falou mais um, Cara, como eu tenho agência de publicidade... Eu falei pra você, eu acho que eu mandei pra você. Que merchan é esse agora, hein, cara? Não, como eu tenho agência de publicidade, se eu sou o Eduardo, eu já faço uma campanha em cima dessa tua ideia. Justino Cobra 85, Vila M. Mas você sabe que uma coisa que você falou... É o melhor coração da cidade, é o melhor. É. E assim, eu sei o padrão de excelência do Eduardo. Sim. Eu sei o padrão de excelência do Jonatas. Isso. Então, assim, eu conheço. Isso. Se ele serve com excelência aqui, Isso. você acha que ele vai chegar na empresa dele e fazer um negócio de Vai dar um ruim? trapo, é. Não. Eu sei que se eu for Não lá, vai eu vou ver só coisa boa. Não vai fazer pós-venda, não vai me dar suporte. Eu posso até vai. negociar o preço, né? Exato. Com certeza. Mas você sabe uma coisa que você falou que é curioso? Eu lembro que uma determinada vez fui chamar uma pessoa para servir ao Ministério de Empresários. Ele disse assim, pastor, eu não tenho tempo. Quase que me deu vontade de falar para ele, você acha que eu tenho? Você acha que eu não faço nada? Eu tô aqui, tô de boa, não tô fazendo nada, eu trabalho pouco. É curioso essa... Tenho tanto tempo livre, né? É, exato. Eu tô jogando tempo fora. Ou seja, você nunca vai ter tempo. Quem foi o desocupado que Jesus chamou? Ninguém. Qual foi o tempo de... Aliás, fruto do bom trabalho é mais Que não trabalho. tava- Quando a gente vai olhar para o ministério, quem que a gente chama? Os mais ocupados ou os menos ocupados? Você confia naquele que você já viu que dá resultado. Exatamente. Normalmente ele já está bastante ocupado com algumas tarefas. Servir é uma das coisas da vida que a gente não faria por dinheiro nenhum. Exato. Mas a gente faz porque a gente ama. Exatamente. Porque uma vez o Benny Lipscher pregando uma mensagem sobre servir. E ele dizia assim sobre aquela cultura americana ali que em novembro você tem... Qual que é aquele dia ali em novembro que eles fazem os jantares? Thanksgiving. E ele fala que ali na família dele, né, ele tá lá, ele é o líder, o cara do Jesus Culture, o cara, né, tal, a rede social dele super bombada, e ele pega e fala que lá ele é o descascador de batatas. E ele fala que ele ama tanto no Thanksgiving descascar as batatas, porque é um evento, ele está com a família dele, cada um está fazendo uma coisa. Ele fala assim, eu não estou descascando a batata, pensando assim, nossa, o ano que vem eu vou ser promovido, eu vou pegar o peru para assar, porque é um lugar de mais qualidade. Ou se não assim, não, eu não tenho tempo para descascar a batata, porque eu sou muito importante, então eu não vou vir o ano que vem para descascar a batata, porque eu vou valorizar mais o meu passe. Ele está dizendo, cara, eu estou no melhor lugar, fazendo a melhor coisa, estou com a minha família, eu amo fazer isso aqui, e igreja é família também. Exatamente. Eu acho que Você fala assim, se eu não estiver lá descascando a batata, eu estou no lugar errado. Exatamente. Não é verdade? Eu estou aqui servindo. Eu acho que aí vem uma palavra que é fundamental se entender, gratidão. Quem tem Gratidão. um coração grato serve. Quem entende o tamanho da morte vicária, substitutiva de Jesus, a morte... Vai fazer alguma coisa. Vai, porque o próprio Deus esvazia-se a si mesmo, não é isso que a gente vai ler. Ele se esvazia, é Deus. Ele diz assim, ele chega aqui e diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O maior entre vocês é o que serve. Põe aí. Grandeza. Pronto. Servir. Põe teu pé aí, que inclusive que eu vou lavar ele. Põe teu pé aí, eu vou limpar eu vou limpar suas frieiras aí, fica tranquilo que eu vou. Meu Deus. E na época tinha frieira e tinha... Não brinca não. Né? Tinha coisa... Não, tinha... Porque eles andavam no Pesão caminho dos cascudo. animais, imagina. Pesão cascudo. Sandálias abertas. Exato. Tinha Sandálias abertas. coliformes secais e tudo mais. Eu estou falando, entender que quando a gente tem um coração grato, a gente descobre que o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. E aí você serve. Os ingratos nunca servem. O coração dele está peludo, ele acha que todo mundo lhe deve alguma coisa. Entender a graça de Jesus é algo fundamental para o coração do cristão. O Bill Johnson... Isso reflete na empresa da gente muito. Sim. Muito. O Bill Johnson disse que... Isso me impactou. Uma vez eu li isso no livro do Bill Johnson e mudou minha vida, como eu penso sobre esse assunto. Deus está se importando mais com o teu crescimento do que com o teu conforto. Sim. Então, para mim, isso muda tudo. Excelente. Porque sabe aonde eu cresço? Servindo. Então, servir não é para ser confortável. Servir é para nos esticar. Servir é para nos elevar. Servir, até estava procurando aqui que o pastor Gustavo Paiva, ele foi lá na igreja, na Catalyse Conference, e ele falou assim, né? Naquele casamento todos beberam o vinho, mas somente aqueles que carregaram as talhas viram a água sendo transformada em vinho. Uau. 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 Aonde eu queria estar nesse casamento? Sendo servido ou servindo e falar, eu participei do primeiro milagre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A multiplicação dos pães e peixes aconteceu quando eles entregavam. Não teve um caminhão multiplicado para ser alocado em cestos, mas enquanto eles davam, era multiplicado. Então quem estava dando estava vendo o pão aparecer. Meu Deus.
E olha só, eu queria que, se vocês puderem, eu vou para vocês já fazerem aí o planejamento. Eu sei que empresário é estrategista e já vai fazendo o planejamento do que vem, né? Então, 2 coisas para a gente fechar. Tem como listar, tanto no Ano Empreendedores, tanto no Marketplace, quais são as principais frentes que são feitas ali, até para dar um norte para a galera que está aqui. Depois vocês vão falar como começaram o Ministério, como que vocês começariam o Ministério com Empreendedores. E ali no final, eu falei 2 e vou para 3, né? A terceira e última coisa aí, a lista, livro para ler, lugar para visitar, filme para assistir. Qual que é a lista aí, a curadoria de vocês para quem tem a mentalidade empreendedora, quer desenvolver, quer abrir frentes nessa linha, tá? Então vamos começar aí nessa última etapa falando sobre as frentes, as áreas de atuação do Ministério de Empreendedorismo de vocês. Aqui, pastor, a gente tem aqui em São José uma área que chama capelania. Uma das frentes que a gente tem é a capelania. A gente vai à tua empresa para uma ampliação, uma dificuldade relacional. É uma vertente mais pastoral, né? Até o pastor Sérgio Ivo, quem lidera esse ministério aqui na nossa igreja. Então é uma... Da Armazém Bakery. Da Armazém Bakery. Então o Sérgio vai com essa equipe, com Garax, etc., para ir até aquela empresa para um determinado assunto que pode ser menos técnico. Mas a gente tem também um braço técnico de mentoria, né? Aqui a gente faz os 4 primeiros encontros, valida se esses 4 encontros valeram, se estão gerando fruto, porque a gente também não pode ficar perdendo tempo também. Você vai lá, aconselha a pessoa 4 vezes, você não vê qualquer mudança, não fez qualquer das tarefas. Então a gente também cobra que tenham tarefas feitas para dar continuidade no processo. Só quer oração, mas não quer mexer nas planilhas. Exato. Então a gente quer também ver o retorno do outro lado, né? Para a gente poder valer que o esforço está indo. Excelente. Então a gente determinou que os 4 primeiros encontros a gente vai independente, mas a gente vai confrontando também. Se ficou com essa tarefinha para fazer, não fez. Na próxima tá de novo. Não fez no 4, a gente vai dizer, olha, não podemos continuar porque não tem as tarefas feitas. Faz todas as tarefas e procura a gente de novo. Não é? A gente não está fechando a porta, a gente está dando um critério. E os GDCs, acho que se fosse para começar e para continuar, acho que não se faz discípulo ao redor do púlpito, se faz discípulo ao redor da mesa. Os GDCs são as células, gente, os pequenos grupos. Os nossos pequenos grupos, né? Eu acho que ele é fundamental para a saúde do ministério. Uau! Porque você forma o perfil de empresários, a gente partilha a mesma dor. É lógico que tem aquele momento que todo mundo vai falar, nossa, você viu subir o imposto de novo. A célula tem que partilhar suas dores, né? Quem vai ganhar as eleições? Isso aí é perigoso falar. Isso é perigoso, Melhor não falar. Cara, mas o melô eu falo que o melô da época do imposto de renda tem um louvor, né? O louvor do imposto de renda, né? Restitui, eu quero de volta. A gente empresário tem esse louvor no coração na época do IR, né? Excelente! Mas, então partilha a mesma dor. Então a gente tem essa mesma... A gente tem acertar perfil com células de empresários, de acordo também com o tamanho do perfil. A gente tem uma célula de perfil de empresários que já estão numa outra fase de maturidade muito grande, sem citar nomes aqui, o senhor sabe. Então eu tenho empresários que estão numa outra etapa, que estão numa outra fase, já passaram algumas fases do videogame, já estão lá, já venceram algumas... Já estão vencendo chefão já. Exato. E tem outros que a gente vai também acertando esse perfil. Então eu acho que isso dá uma simbiose, cria uma atmosfera de pertencimento. Ele se envolve com o ministério, ele quer pertencer, ele quer estar perto, ele está trazendo ideias. A gente vai fazendo do ministério um lugar seguro para ele estar, onde ele encontra propósito, se desenvolve e abençoa pessoas. Acho que isso é fundamental para o ministério. Além dos encontros que toda semana estão aqui, o perfil não é mais uma celebração, a gente não traz um culto. A gente traz alguém técnico, a gente traz as pessoas que são bem-sucedidas e até pequenos empresários. Eu lembro que para mim, o melhor encontro deste ano aqui foi com um empresário extremamente simples aqui da nossa casa. Uau. O rei das trufas. Uau! Ele veio, ele trouxe como é que ele fez para começar, o desemprego que ele passou 8 anos atrás. Uau! O desdenho de toda a família, falando assim, mas ele falou assim, vou fazer trufa. A família falava assim, peraí, vai fazer trufa? Como é que eu vou falar para o meu pai e a esposa? Não, vou orar contra esse negócio de trufa. Hein? E é famosa as trufas dele. Ele pulverizou a trufa dele aqui, está vendendo para a Inglaterra. Uau! Ele está exportando. 8 anos depois é um exportador. De vender mais de 350 mil trufas por ano. Né? Da trufinha que ele saía com a mochilinha para vender 30, 8 anos atrás. Meu objetivo era vender 30 trufas por dia.
E é engraçado, aqui, só contando, acho que vale a pena pontuar, o jeito que ele usava até estratégia. Ele levava 2 amigos dele desempregados no carro, passava na padaria que ainda não tinha a trufa dele e falava, você tem a trufa do rei das trufas? O dono da padaria falou, não, nunca vi falar. 10 minutos depois, deixei outro. Você tem a trufa do rei das trufas? Ah, rapaz, você sabe que é o segundo que me pergunta hoje? Aí ele aparecia com a sacolinha dele com a trufa. Olha, eu sou o rei das trufas, você não quer colocar a trufa na sua... Ele gerou a demanda primeiro, o cara é inteligente demais, né? Mas é uma palestra que não era o mais técnico possível, mas o faro empreendedor, a humildade de transmitir, o sucesso dele, você partilha, você quer estar pertencendo junto. Acho que isso tudo traz um ministério, uma saúde muito legal, e ele é extremamente evangelístico. Você que está vendo que é de outra igreja, extremamente. Eu acho que o Ministério de Empresários ele não pesca de vara, não, é rede. Você tem a oportunidade de trazer, como a gente fez essa semana aqui, 548 pessoas, a gente perguntou, quem está pela primeira vez aqui? Parecia uma ola, nunca tinham botado o pé. Gente dizendo assim, nossa, eu não sabia que isso aqui existia na cidade. Uau. Gente que nunca tinha botado o pé. O encontro que você fez de mercado imobiliário. Do mercado imobiliário essa semana. Gente que Excelente. Nunca botou o pé aqui. Eu acho isso extremamente relevante para a nossa cultura, porque senão a gente só está pregando para os gospel. Parece que a gente quer ficar uma... Bolha gospel. Bolha gospel. Isso é muito ruim para a saúde da igreja. Tem que estourar essa bolha. Então, as palestras também não sendo apenas uma pregação, elas são técnicas, também trazem um outro público. Eu acho que isso trouxe uma cultura muito importante. Tem decisões e às vezes todas você vai as ter semanas. que colocar pessoas para falar que não são cristãs. Exato. Porque ela vai falar o quê? Uma parte técnica, exclusivamente técnica. E ela vai trazer um público que não viria também, por ela justamente falar não sei. Que não viria, e você vai ter no contexto ali a parte espiritual, a visão, o que vai definir a atmosfera vai ser o que você vai fazer com o seu time, que é empreendedor também. Eu tive encontros aqui, pastor, de fazer... Encontro que tinha 65, uma frequência baixa. Mas de ter 7 ou 8 decisões naquele dia. Uau! É um volume... Tem toda semana, né? Toda semana. Então, uma das coisas que o Ministério faz é um encontro semanal. E de vez em quando tem algum... Os maiores a gente não consegue, porque senão fica... temáticos, onde você traz um grupo seleto ali de palestrantes e tal. Isso, o próximo é no segmento de educação, o outro é na área de alimentação, o outro é sobre recursos humanos. A gente planeja um mega por bimestre, né? O mega é por bimestre. A cada 2 meses... cada 2 meses tem um mega. Tem um mega, igual foi essa semana do mercado imobiliário. Aí a gente tem o de educação, como esse mês vai ser um pouco menor, não vai ser bimestre, porque a gente não quis fazer em dezembro o outro bimestre por causa de fim de ano e tal. Então, em novembro, agora tem o da educação, trazendo o reitor das faculdades aqui de São José, o Colégio Espire, até a educação infantil com a Ju Rosseto, vai estar todo mundo sentado numa mesa. Isso traz um público que não viria para a igreja. E olha que incrível, né? Como é a igreja influenciar ali a área da educação. Como é a igreja influenciar a área do mercado imobiliário. E a gente traz a conversa para dentro do nosso ambiente e nós vamos definir o tom. E todo mundo que vai falar, até quem vem falar só a parte técnica, vai ser impactado por essa atmosfera, vai ter que se enquadrar também, né, dentro do reino. E ali, então, você tem conversão, você tem pessoas que saem muito melhor preparadas, muito mais preparadas. Você vai ter, é muita coisa que acontece. Você vai servir a cidade, você vai servir as pessoas, vai servir os empresários cristãos e vai jogar as redes. É olhar no servir, não é só para o público muito interno, é para todo mundo. Esse ano, pastor, tivemos 4 preletores não cristãos que vieram à igreja que aceitaram Jesus no final do Marketplace. Uau! Eu acompanho um caminho com ele toda semana. Estamos ali fazendo um discipulado pessoal com ele mesmo. 4 preletores. Preletores do ano. Um deles nunca tinha botado o pé na nossa igreja. E olha que a nossa igreja é relevante, é grande, é um marco na cidade. Mas muitos, a gente acha que todo mundo já conhece. Não é bom. Isso é bom até a gente entender. Nem todo mundo conhece. Quando você cansar de falar... E o segredo é colocar o pé. Eu estava falando com um amigo, ele é empreendedor, né? Eu estava com ele na célula, no GDC. Ele falou assim, puxa, eu falei com muita gente. E ele estava falando sobre o assunto que ele abordava profissionalmente. Aí ele virou para mim e falou assim, mas imagina se, da mesma forma que eu estou falando sobre isso, eu falasse de Jesus? Porque as pessoas vêm falar comigo o tempo todo. Por causa da área dele, por causa do know-how que ele tem. E você, quando vai influenciar, impactar a atmosfera do empreendedorismo, você vai colocar essa mentalidade na mente. Exato. Dos que estão ali, os empresários, os profissionais que estão em diversas áreas da sociedade. Incrível. Muito bom. E aí, Jonatas, fala pra gente sobre o Ano Empreendedores, as frentes que vocês trabalham lá. Então, se as pessoas aí que estão nos ouvindo estão pensando em iniciar algo como Marketplace, como Empreendedores, lá no Empreendedores, como é que a gente trabalha?
Primeira coisa, como eu disse antes, a gente precisa engajar os empresários, os empreendedores da igreja em algo que gere velcro, que elas se sintam servindo, que essas pessoas se sintam necessárias dentro do corpo. Porque se elas ficam observando os talentos dos outros, elas podem entender que elas não têm esses mesmos talentos e talvez elas não se encaixem. Então, a primeira coisa, nós precisamos ter um ministério que encaixa todos, porque, na minha opinião, todos precisam estar servindo em algo. Então, esse é um princípio para nós. Encaixando as pessoas, gerando velcro com aqueles que já estão lá. Isso aí. Segunda Trazer para servir em qualquer área da igreja, primeiro. Você tem que servir. Sim. Você tem que servir. Talvez, não quer dizer que talvez lá no estacionamento seja algo mais simples de fazer. Lá no estacionamento você não precisa ter um monte de técnicas e tal. Ministério de entrada. Mas tem gente que não sabe servir no estacionamento, porque não gosta de servir no estacionamento. Como tem gente que gosta. Na porta da igreja, recepcionando, apertando a mão. Tem empresários que é tímido, não vai ficar na porta estendendo a mão. Mas agora, sendo um empreendedor na habilidade que ele tem, na segurança que ele tem, ele quer fazer mentoria, porque aí ele está surfando a onda, ele é surfista daquilo ali, ele gosta de fazer aquilo ali, ele vai fazer bem feito. Então, basicamente você é líder de uma igreja, que você tem um monte de empreendedores dentro da igreja, você precisa criar um ministério de empreendedores para gerar o velcro com esses caras, eles querem trabalhar, e se eles não sabem que eles querem, você diz para ele que eles precisam trabalhar para gerar Transfere velcro. essa visão para eles. Transfere a visão para eles, exatamente. Segunda coisa, as nossas mentorias do Empreendedores, elas são específicas para a membresia da igreja. As mentorias. Então, esse programa de até 6 meses de mentoria, eles são específicos para a membresia. Porque para ser mentorado pela nossa mentoria do Empreendedores, você precisa ter, no mínimo, cumprido o movimento 1 da nossa igreja. Que é você ter feito os nossos primeiros passos, você ter feito a transformação, você, na verdade, o batismo. Então, você precisa ser membro da igreja para ser mentorado. Nós damos foco, a gente dedica energia para cuidar primeiro das empresas, dos empresários, dos empreendedores de dentro da nossa membresia. Nós trabalhamos assim. A gente não quer sair trabalhando fora com as mentorias evangelísticas se nós temos muita necessidade dentro e a gente não está dando conta. Então, a gente pensa assim hoje. Nós atendemos de 2 em 2 mentores, nós não atendemos sozinhos. Então, hoje tem uma dupla que apadrinha, então, essa mentoria. Então, o Murilo e o Fernando, por exemplo, podem ser uma dupla que está atendendo a mentoria na empresa do Eduardo. Tá. Eles andam juntos, porque é melhor serem 2 do que 1 dentro desse atendimento, né? E esse projeto é aquele que você disse que tem 20 mentores. Mais de 20 mentores. Mais de 20 mentores já teve uma experiência de mentoria e recuperação de mais de 100 empresas. Muitos casos tem sido um sucesso, porque tem amado, tem abençoado a membresia. Eles têm se sentido amados, têm gerado mais velcro dentro da igreja. Não estou falando agora do empreendedor mentor, estou falando de quem está sendo mentorado lá na outra ponta. Está se sentindo amado, cuidado e amando mais a igreja, amando mais a nossa liderança, porque a gente foi enviado para ir lá ajudar. E o legal, são dois mentores, então, por atendimento. Hoje nós temos mais de 20 mentores atendendo as empresas. Só que nós temos um processo, uma dica, de diagnóstico. Então, o que quer dizer isso? Que eu, como líder do ministério, eu faço primeiro os diagnósticos. Então, quando eu faço 1, 2, 3 atendimentos, que são em média 4, 5, 6 por semana, Eduardo, tem muitos casos que eu, nesses 2, 3 atendimentos, já consigo matar a charada. Eu já consigo entender qual é a necessidade, já consigo dar uma receita, e a pessoa encontra o caminho e segue a vida. Nem sempre precisa entrar na mentoria de 6 meses. Talvez em 1, 2, 3 conversas eu já consigo dar um direcionamento e acabou o assunto. Agora, quando eu vejo que é um caso mais complexo, aí eu tenho que dar entrada para o programa de 6 meses, onde uma dupla de mentores abraça a causa e segue adiante. Além da mentoria... Então tem uma triagem. Tem uma triagem. Tá. Além da mentoria, nós temos os workshops, que daí é onde há um aulão. Onde eu trago
todos os mentores e trago todos os mentorados para dentro de uma sala e nós fazemos como você estava citando, onde a gente traz então especialistas, pessoas para falar para um grande grupo sobre aquele assunto em pauta. Que nem agora nós tivemos um tempo sobre metaverso, então a gente traz alguém nesse assunto. A gente está com alguma situação em relação a tráfego digital, então a gente traz alguém nessa temática para estar então num aulão ensinando as pessoas. Também não é evangelístico, também é algo para os mentores e os mentorados. Agora, nós temos aquele que você foi, aí sim... Aquele que tinha mais de 700 Aí ali. sim é evangelístico, na onde a gente trouxe esse cara fantástico aí, com esse livro sensacional. Uma honra tá lá. Para falar, então, para os times. Então, qual foi o nosso apelo, né? Nós tínhamos lá, pastor... 30%, 40% de não cristãos naquela noite lá. Uau. Por quê? Porque o nosso apelo é para os times. Entendi. Então, você que tem um time na imobiliária, você que tem um time de 20 corretores, traz os corretores. Tudo a partir daquele grupo que é mentoreado, isso. mentoreia, e eles vão trazer os seus times dentro da empresa, vão trazer o seu amigo empresário. Isso, então a gente fala com o líder, né? E a cada 2 meses. Porque a mentoria do Juan é com o Eduardo, mas o Eduardo tem 73. Então, quando a gente faz o evento, e quando a gente faz o evento amigos empresários. Quando a gente faz o evento com o Marcos Madaleno, o apelo para ti é o seguinte: você está sendo amado, está sendo cuidado. Então agora chama o teu 73. É o famoso evento ponte. Isso aí. Você vai fazer uma ponte sobre o abismo entre as pessoas e a igreja. É isso aí. Aí você vai ter ali um chamariz, né? Vai ter um assunto, vai ter algo que vai atrair pessoas de fora e vai motivar os de dentro a convidar os de fora. É isso aí. Então o nosso programa é bem assim como eu expliquei aqui agora para vocês, para quem quiser implantar, é nesse sistema. Sensacional. E vocês falaram como começar já, né? Então o Eduardo falou sobre o GDC, sobre o cuidado pastoral ali ao redor das mesas, trazendo para esse ambiente. O Jonatas falou, comece dando vocação, propósito dentro da igreja para os empresários que já estão lá. E depois trabalhe com eles ali no ambiente da igreja. Isso aí. E o Jonatas falou de um case para mim também que eu achei muito legal, sobre o café. Que ele falou assim, o pastor Marcelo, um salve pastor Marcelo, grande amigo, ele vê uma área da igreja que precisa de um punch de empreendedorismo ali, ele coloca o Jonatas lá. E aí a questão é que eles alugaram um local e precisava ali ter um café. E aí conta aí, o que virou esse café? Opa! Hoje é sensacional, a gente tem um jogador lá no time que é um fenômeno, que é o Bob. Ele é barista e é um dos melhores. E nós precisávamos, então, ir para o novo local da igreja. A gente queria servir a membresia com mais opções. Inspirado em vocês, a gente pensou em uma cafeteria. E o Bob era a pessoa-chave para isso. E nós implantamos a cafeteria. Porém, depois de implantada a cafeteria, nós começamos a enfrentar desafios de processos. Porque implantar é uma coisa, agora depois que começa a rodar, você começa a entender que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Aí o pastor Marcelo... Primeiro que o Jonathan e o Eduardo deve ser igual, não consegue ver as coisas fora do padrão. Já começa. Ô pastor, eu tô vendo coisa lá, posso ir lá? Vai agora, vai. Pelo amor de Deus. Então nós implantamos um caixa rápido, onde nós eliminamos uma fila enorme que nós tínhamos. Solicitação por aplicativo. Nós implantamos um aplicativo. Bob, na direção disso tudo, implantou um aplicativo onde você está indo para a igreja, você já faz o teu pedido do teu frappuccino. Quando você chegar na igreja, estacionou o teu carro, o teu frappuccino já estava na lista de pedido. Então você tá lá dentro da celebração e você quer um cappuccino, você sabe que vai levar uns 5 minutinhos, você já faz o pedido pelo aplicativo, aí você se levanta do seu lugar na cadeira, vai lá, quando você chega lá já está na mão, você já paga pelo cartão de crédito. Então, tentando implantando processos para tentar otimizar o tempo o mais rápido possível. Isso é uma ideia. Olha só, se você tem um Ministério de Empreendedores ativo, pastor, que está nos ouvindo, você também pode pegar esses caras para ajudar também dentro do staff da igreja, né? Uau!
É isso aí. Isso é muito e importante. E aí o case, né? Aí a cafeteria está pagando o aluguel da igreja. Não, é sensacional. Não que esteja pagando, né, literalmente com o destino do dinheiro, mas o faturamento, a performance do café surpreendeu a todos nós, porque foi sensacional, porque tem qualidade, com um cara sensacional que é o Bob, trazendo muita qualidade, e a gente alinhou os processos e performou. Enriqueceu a experiência de frequentar o ambiente, Isso. de ser parte daquele ambiente. Isso. E também está gerando resultado financeiro. Sensacional. E quando a gente fala da cafeteria, acho que assim, já que é um assunto que me toca, assim, é lembrar sempre da palavra que a gente está falando aqui, experiência. O perfil de uma cafeteria é experiência. E lembra que como é que a gente percebe as experiências com os órgãos do sentido. Então tem que ter um cheiro agradável, tem que ter o olfato agradável, o paladar agradável, o ambiente, você sai no visual, olha, vê se aquilo traz o conforto que você está esperando. Tudo isso enriquece muito e aí atrai, aí as pessoas vêm. Você falou de aluguel, né? E você sabe, empreendedor, você sabe que dentro do negócio você tem fontes de renda dentro do mesmo negócio. Então você está ali dentro da sua cafeteria, você sabe quanto que fatura de café gelado, de café quente, de não sei o que, de croissant, de pão de queijo. Você consegue fazer essa análise, né? E como você demonstrou para mim que você curte essa ideia das análises, você com certeza deve fazer as análises do que vende mais, pontos quentes, pontos frios dentro do teu negócio. Para não ter desperdício. E olha só que legal, né? Preparado, uma cafeteria dentro de uma igreja ajuda a igreja. Uma bookstore dentro de uma igreja ajuda a igreja. Então você pode pensar em elementos dentro da igreja que você não fique só necessariamente dependente do dízimo da oferta. Você pode, dentro da igreja, servir as pessoas, mas também com saúde você empreender dentro da igreja para ajudar a igreja. Né? É você oferecer algo que enriquece a experiência e algo por quê? Porque é algo que alguém gostaria de participar, ter uma mensagem, tomando um café, chegou cedo, veio do trabalho, ele vai passar em algum lugar para comer. E serve a gente, né? Serve a gente. É outro nível. E para fechar aqui... É que vocês são top nisso, né? Quando a gente veio aqui a primeira vez, a gente veio na conferência, e a gente começou a ver food truck, começou a ver um monte de coisa. A gente, meu Deus, isso aqui é um sonho. Todo evento tem o food truck, né? Porque, imagina, a pessoa vai comer aonde, né? Isso. Não tem como você pensar no Campus Colina sem. Eu posso falar por mim. Eu aprendi muito da cultura da excelência foi aqui. Uau. A igreja tem esse impacto na vida das pessoas. Muito antes de estar no Ministério Marketplace, eu fui muito abençoado com o que vi aqui, com o que aprendo aqui, com o que vejo aqui, e essa experiência daqui eu levo para lá. Isso aí, é verdade. A igreja é o ponto de partida para a minha vida empresarial, para a cultura de excelência. Melhora quem você é, né? Muito. E vai ter impacto onde você está. Eu não posso sair daqui sem falar isso. O que o Eduardo falou agora me lembrou. Cara, eu só sou o que eu sou como empresário. Eu tenho hoje 4 empresas ativas. Eu só sou um empresário que eu sou. E eu só estou sentado nessa mesa por causa da igreja. Porque a igreja acreditou em mim, a igreja acredita em mim, a igreja me impulsiona, a igreja me ensina. A igreja me ensina a ser mais humilde. A igreja me ensina a ser mais relevante, a igreja me ensina a ser mais passivo. A igreja vem inserindo dentro de mim, através da minha liderança e dos meus irmãos, vai me ensinando a frutificar mais os frutos do Espírito. Eu me torno um empresário melhor, cara. Então, no último encontro que nós fizemos, no Empreendedores, nós conversamos, entre os homens lá do ano, nós conversamos sobre que o pecado atrasa a nossa vida. O pecado faz a gente patinar. Então, hello empresário, hello empreendedor, você não vai conseguir ter sucesso no pecado. Você precisa entender a santidade na sua vida, o impacto da santidade. No seu negócio, cara. Opa, como assim? Sim, porque se você está em santidade, se você está cheio do Espírito Santo, com certeza você será um ser humano melhor, um empresário melhor, um empregador melhor, um amigo melhor. E a tua mente vai ser criativa. E a tua mente vai ser criativa. Muito bom, muito bom. Pecado escraviza, né? Vamos para o último momento, a curadoria. Fala dos livros, fala do que é bom para ler, para ver, enriquecer. Eu sou bem eclético em leitura, pastor. Acho que no meio da conversa a gente já foi falando. Eu acho que tem um livro que eu li que me ajudou muito a entender onde a gente está no século XXI, chama Gestão do Amanhã. Não sei quem já teve a oportunidade de ler.
É um livro fabuloso para entender esse cenário de hoje, né? Desse mundo disruptivo, desse mundo VUCA que fala, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, esse mundo virado de ponta cabeça nessa velocidade, mas que é possível empreender e ter muito sucesso quando você entende quais são os caminhos e as vertentes. Gestão do Amanhã. Gestão do Amanhã, acho maravilhoso. E tem um livro que eu gosto muito, que afetou muito a minha vida nesse processo. Eu passei por um momento muito, muito delicado de vida e li um livro de um rabino chamado Harold Kushner, foi best-seller nos Estados Unidos. Quando coisas ruins acontecem com boas pessoas. É um dos livros que foi best-seller, mas tem um outro dele que chama 9 lições essenciais que aprendi com a vida. Acho que é um livro fabuloso que mudou muito o meu conteúdo interior, assim, de como não se vitimizar diante das aflições da vida. Dá para fazer outro podcast sobre esse assunto, né? Dá. Da sua Eu história. acho que aquilo impactou profundamente a minha vida quando eu saí daquela condição, às vezes, de vitimizado. Né? Porque tem um momento que você vai sendo apertado por algumas circunstâncias da vida que daqui a pouco você está colocando a roupa de vítima e está como Adão. Foi a mulher que tu me deste, a culpa nem minha não é. Não tem nada a ver com o rolo. E isso não é identidade de filho. Não é? A gente é filho amado de Deus, falamos isso até no GDC de ontem. É isso. Acho que esse livro impacta muito, emancipa muito a mente da gente a não se permitir vitimizar. E encerro com o livro dos livros. Se você quer espetacular para aprender a empreender, leia Provérbios. Eu conseguiria fazer um marketplace um ano inteiro. Às vezes um versículo dá um ano. É impressionante o que aquilo pode ensinar. O livro de Provérbios é uma referência para quem quer empreender. Você tem tudo lá. Sabe tudo que a gente falou aqui? No que a gente acertou, tá lá. Sensacional. Você terminou com o que eu ia começar. Exatamente. Porque eu falo muito sobre isso, que eu leio todos os meses, independente das leituras que eu estou fazendo e de qual parte da Bíblia que eu estou lendo, estudando, eu leio todos os meses Eclesiastes e Provérbios. Uau. Quando eu leio Eclesiastes, eu vejo o empreendedor. Quando eu leio Provérbios, eu vejo o empresário. Você mostra a aflição do empreendedor, né? Muito bom. Quando eu leio Eclesiastes, eu vejo o empreendedor. Quando eu leio Provérbios, eu vejo o empreendedor empresário. Porque ele já, ali em Provérbios, ele já fez uma análise, ele já amadureceu. Tem até, interessante vocês falarem isso, né? O Primo Rico, lá, ele fez ele fala que a leitura de Provérbios mudou a vida dele. Exatamente. Mudou a vida dele. Tiago Nigro, ele passou a fazer, até ele fez uma live em cima de Provérbios diariamente. Ele fala que ele marcou e ele tinha que estudar Provérbios para fazer a live, e isso mudou a vida dele. Olha o impacto disso. Ele, inclusive, se converteu, né? Sim. E fica aí o nosso convite. Primo Rico, Tiago Nigro aqui no Creatives. Opa, vai ser sensacional. Seria sensacional, pastor. Seria muito bom. Então, a Bíblia com certeza é fundamental e realmente eu indico, o Eduardo indicou, eu indico Provérbios, mas também em complemento com Eclesiastes e as outras leituras dos livros da Bíblia, você pode se dedicar nisso. Eu gosto muito de um livro também, que eu li há muito tempo, já li 2 vezes, que é Talento Não É Tudo, John Maxwell, né? É um livro sensacional. Outro livro que não é porque é o meu pastor, mas é um livro que foi lançado aqui pela editora. É um livro que virou uma chave na minha vida. Eu era muito conservador. Muito conservador. Quando eu li Acelere o Seu Destino, do pastor Marcelo Cruz... Acelerou. Eu fui destravado nessa ideia de... Porque às vezes as pessoas vão ler o título Acelere o Seu Destino e vai entender que você vai ler aquele livro e vai começar a viver a 180 por hora. Não é esse o conceito do livro. O conceito do livro é colocar você na velocidade permitida. Uau! Porque tem muito empreendedor, tem muitas pessoas que estão andando na pista da esquerda a 80 por hora. Também não dá. Não dá. Então, se você está na pista da esquerda e pode andar a 110, então leia Acelere o Seu Destino e comece a andar a 110. Andar abaixo de 60 vai dar até multa, né? Abaixo de 55. Exatamente. E na curadoria, acho que vale a pena... Eu não vou lembrar o nome do filme, é com Justin Timberlake. O futuro, o tempo, é a moeda do futuro. E acho que esse livro tem uma coisa brilhante que ele diz ali. Imagina que no futuro não vai ter mais dinheiro e tudo é pago com o tempo. E as pessoas têm um reloginho que pagam com o tempo. Um dia de trabalho te dá um dia de vida. Então você trabalha para viver o amanhã. Mas tem gente rica, tem gente que tem 150 anos, 200 anos. E ele encontra nesse... Qual que é o nome do filme?
contratempo. Contra o tempo, eu acho. Just in time. Mas é algo assim. Em inglês assim. é just in time. Mas é sensacional. Sensacional. E tem uma cena do filme, pastor, assistir. vale a pena ver, que esse homem que só tem um dia encontra com um homem que tem um reloginho que tem 116 anos, 120 anos, eu não vou precisar. E tem um monte de gente tentando ir atrás dele para roubar esse relógio. O ladrão quer roubar o relógio do tempo. E ele encontra com esse cidadão que só tem um tempo e ele ajuda esse homem milionário de tempo a fugir. E Só tem um dia. Só tem um dia. Tá. E eles encontram lá, fogem. Eles fogem desses bandidos que estão tentando assaltar e eles entram num galpão abandonado e eles dormem lá. Quando ele acorda pela manhã, ele olha para o relógio dele, aquele homem tinha doado todo o tempo dele para ele. E na janela, escrito assim, a janela toda empoeirada, escrita com o dedo mesmo, está lá. Saiba que esse tempo não é seu, é meu. É entender que esse tempo nosso aqui não é nosso, foi Deus que deu. Aproveite, desfruta, faça com responsabilidade, prospere o que Deus deu na sua mão. O servo bom e fiel não enterrou talento, não abandonou o que tinha que fazer, dá trabalho. Deixa eu dizer a você, dá trabalho, pastor. Empreender dá muito trabalho. Muito. Mas gera muito trabalho, gera emprego, gera renda, gera riqueza, gera prosperidade, gera vida. Isso é vida abundante também. Empreender é um ato de amor, não um ato de terror. Uau. Se eu pudesse indicar um filme, esse que o Eduardo indicou realmente é sensacional. Eu já assisti também, é muito bom. Se eu pudesse indicar um filme também, eu indicaria um do Adam Sandler, que é até bem divertido assistir, que é o Clique. Clique. Ele me dá um... Esse eu assisti. Ele me dá uma forma de refletir um pouco também sobre que nessa vida a gente não pode ficar pulando aquilo que a gente não quer. Não tem como você ficar pulando. Não quero viver isso agora, não quero viver essa gripe, vou pular. Não quero. Você precisa entender que o teu erro de agora, o teu obstáculo de agora, a tua queda de agora é aprendizado. Então você não pode ficar pulando. Você está gripado, cara, talvez não. Será que não é para você dar uma paradinha? Né? Não, mas eu não quero ficar gripado porque eu quero andar. Não, talvez... Quero aquela injeção que me coloca de pé em 1 hora e me tira uns 3 dias de vida e eu preciso só estar bem. Que ninguém nos acusa de ter sido spoiler, porque os filmes já estão velhos, esses que a gente citou aqui, por favor. Por favor. Mas é que são muito bons. Muito bons. Vale a pena ver. Sensacional. A gente vai ter que ter Isadora aqui também. É verdade. No podcast, que é a esposa do Jonatas. Sensacional. Muito bom ter vocês. Tem que ter você de novo, Eduardo, contando também um pouco mais da sua história, da sua superação, que é inspiradora também para qualquer pessoa. Que bom, que papo incrível. Obrigado pela generosidade de vocês, pelo tempo. Muita gente foi abençoada. O tempo de vocês é muito caro. E vocês aqui dando essa consultoria de quase 2 horas, 1h43 de episódio agora, tá? Coloca aí o que mais marcou você, o que mais mexeu com você. Coloca a sua sugestão, seu comentário. E essa mesa vai ser enriquecida pelo que você traz também. Muito obrigado. Obrigado, Jonatas. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Que tempo incrível. Obrigado. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus. Deus abençoe. Tchau. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.